Oi, queridos amigos. Para variar, eu entrando um pouquinho antes, só para checar aqui as conexões, para ver se está tudo bem, áudio, vídeo. E hoje eu tenho uma convidada especial aqui no nosso Entre Nós, né? Que vai assistir a nossa live, que é a Larinha, que não quis deixar de ficar no meu colo em nenhum momento, entendeu? Parece até que ela já sabe que vai receber boas vibrações da Mayra, que daqui a pouco vai estar conversando comigo, né? Então, bem-vindos, prazer ter vocês aqui. Estou vendo que o pessoal está entrando aí e tal, com muita expectativa, né? Muitos seguidores da Mayra entrando aqui. Espero não decepcionar na entrevista, porque a Mayra realmente... Bom, mas a Mayra nem precisa, né? Porque a Mayra por si só já é o sucesso. Eu fico assim, só de coadjuvante, só levantando a bola para ela cortar, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de compaixão e amor ao próximo, né? E é para falar sobre isso que vai estar aqui entre nós a Mayra Rocha, com certeza conhecida por milhares de seguidores, mas sempre vale uma nova apresentação. Mayra é médium, palestrante espírita e dedica a sua vida a cuidar de muitos, mas muitos carentes, através da instituição filantrópica Casa da Caridade Inácio Daniel. Muitos de vocês já devem conhecer com certeza. Fundada por ela e pelo seu mentor espiritual, que tem o mesmo nome, Inácio Daniel, em Brasília, e que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade social. Além disso, ela também tem o dom da clarividência e usa esse dom, essa virtude, para o bem de muita gente que deseja saber mais sobre a vida depois da vida. Isso não é uma maravilha? Então vamos ver se a Mayra já está lá para a gente chamar aqui. Vamos ver se a Mayra já está aqui esperando a gente. Eu até falei pro Everton, né, que é o braço direito dela, um dos braços direitos, mas acho que é o braço direito mesmo, que eu ia chamar 2 minutos antes. Eu me adiantei um pouquinho, mas vamos ver se ela está lá, né? E, bom, a Mayra ela é expert em ao vivo, né? Vocês, quem acompanha ela sabe disso, né? Então é só uma questão de tempo que ela com certeza estará aqui para conversar com a gente. A Mayra tem muita história para contar, gente. Não só da espiritualidade, mas sobre os projetos dela, né? Os projetos de caridade, que são muitos. Ela faz o bem a muita gente. Ela é espetacular. Bom, vamos lá. Voltei lá. Mayra está chegando. Deixa eu ver aí a hora. Deixa eu ver se tá bom. Tá aqui. Ela tá aqui. Já vai entrar aqui para conversar com a gente. Vamos ver. Mayra, você está aqui nesta dimensão, né? E a Mayra tem histórias ótimas. Eu não sei se vocês já viram, tem um vídeo, até vou comentar isso com ela, vai ser até a minha primeira pergunta para ela, vai ser essa. Eu a conheci fazendo uma palestra em Franca, em São Paulo. E foi filmado, eu não sei se ela não sabia, ou foi o primeiro, alguma coisa assim. E ali ela fez uma palestra maravilhosa. Ela dizendo assim, eu não sou palestrante, imagina se fosse, né? Então, contando como é que foi, começou tudo, né? Quando ela era pequena e das manifestações que ela tinha. Umas coisas ótimas, gente, histórias excelentes, que eu vou pedir para ela repetir, não todas aqui, claro, porque ela tem tanta coisa para falar, mas algumas, acho que ela achar que são mais interessantes e que podem interessar mais a vocês. Deixa eu ver aqui se a Mayra já está aí. Tá aqui. Tá aqui a Mayra. Vamos entrar aqui. Cadê? Tá aqui. Achamos a Mayrinha. Cadê ela? Esperando ela entrar. Oh, minha querida, que prazer ter você aqui. Deixa eu botar aqui que tá contando a cabeça. Ô, menina, que bom que você aceitou o convite. É um prazer enorme, enorme, viu? O prazer é meu, Leila. Boa noite, Boa gente. Boa noite, noite, todo mundo. boa O noite, minha prazer é querida. meu, viu? Imagina. Olha aqui, eu estava conversando, enquanto esperava você entrar, eu estava conversando com o pessoal que eu a conheci vendo um vídeo em Franca. Lembra desse vídeo? Acho que foi um dos primeiros, não foi? Quando você apareceu na internet. E eu fiquei impressionadíssima. Eu vi aquele vídeo acho que umas 5 vezes. Já sei que aquelas histórias todas que você contou, da groselha no vestido, do César, daquela coisa que você começou a escrever, o resultado das provas e tal.
tudo isso eram manifestações, né, mediúnicas e espíritas e tal, no meio de uma família evangélica, né, que você falou que a metade é evangélica, metade era católica. E agora eu vou chutar a bola para você fazer o gol, para você, então, contar essas histórias aqui para gente, como você abraçou a doutrina espírita. Olha, Leila, a doutrina espírita entra na minha vida, a doutrina conhecida, né? Aquela de verbo, aquela de livros, a doutrina falada, por assim dizer. Entra na minha vida só na fase adulta. Mas a doutrina espírita em si já nasceu comigo. Eu fui acompanhada pelos espíritos, né? Eu fui ensinada pelos espíritos. Antes eu não sabia que se tratava de uma doutrina, mas eu já escrevia com 7, 8 anos coisas que a minha família achavam que era desconexa, que era justamente o livro dos espíritos, era justamente o Evangelho segundo o Espiritismo e algumas obras de dentro da bibliografia, mas de pessoas muito, muito antigas, como por exemplo o Caibá Schutel, que é um espírita, e eu escrevi algumas coisas dele, mas eu só vim a conhecer ele agora, na fase adulta. Quem foi ele para o espiritismo, né? O bandeirante do espiritismo. Uhum. Mas até então não. Então, a doutrina falada, a conhecida como livros, aquela que você conhece por intermédio de Kardec, de Chico Xavier e de outros tantos queridos que passaram, eu só vim atender na fase adulta quando eu conheci o meu atual marido, que já era espírita de berço, desde pequenininho. Mas o espiritismo seguiu comigo desde os 4 anos de idade. Eu nem lembrava, antes de fazer essa entrevista com você, eu fiquei tão confusa porque eu sempre digo, olha, a primeira manifestação mediúnica que eu tive, que eu me recorde, foi com 7 ou com 6 anos, porque eu já estava ali na 3ª série. Eu fiz a primeira série com 5 anos. Eu aprendi a ler e escrever com 3 anos. Então, ninguém sabe quem me ensinou, porque eu ainda não estava na escola. Logicamente, hoje a gente sabe que foram também os espíritos que precisavam da minha escrita e da minha leitura muito cedo. Mas eu fiquei conhecida, tanto é que na minha cidade, eu não sou conhecida como Mayra, eu sou conhecida como Lê. Eles me chamam de Lê. Sim. Ninguém conhece Mayra. Conhece agora, porque vai na internet como Mayra e eles agora conhecem. Mas todos eles me chamam de Lê. Porque quando eu tinha 3 e 4 anos, as pessoas achavam bonito eu pegar o livro, qualquer livro, e ler, e ler, e ler. E ficavam, E você lia assim com a maior naturalidade. Isso, e eu sentava na calçada, porque eu gostava de impressionar as pessoas. Então elas passavam lá e diziam, lê, 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 e ficou lê. Uhum. E esse é meu apelido na minha cidade. Então eu liguei para minha mãe ontem e disse, olha, me ajude, porque eu preciso saber realmente essa idade, quando começaram as coisas, porque eu estou sempre chutando 6, 7 anos e nunca sei realmente a primeira manifestação, a primeira coisa assim, por se dizer, estranha, né? Que acontecia comigo. E ela disse assim, Lê, porque ela também me chama de Lê, nem ela me chama de Mayra. E ela disse, Lê, você não se lembra, quando você tinha 4 anos, você tinha muita raiva de um vizinho, era muita raiva, era tanta raiva que era inexplicável. E você corria, e ele tirava o carro da garagem, e você corria e se sentava no chão, dizendo para ele matar você. Olha que grau de influência, que grau de influência que tinha. Não era. Você. Depois, assim, eu pesquisando para ver mais ou menos ela me contando essa história, eu tinha uma raiva dele por conta de um espírito que eu conheci e que tinha raiva dele. E eu sempre fui muito passional com os espíritos. A verdade é essa. Sempre fui de tomar o partido, né? Então, mãe disse que chegou uma época que ela já me colocava de castigo. Ele chegava a gritar do muro que ia sair com medo de me atropelar, porque uma criança de 3 anos sentada ali no chão. E eu ontem falei para ela assim, mãe, será que ele lembra disso? Porque ele ainda está encarnado. Então eu falo, mãe do céu, quando eu for aí no Jati, eu vou pedir muito perdão a ele, porque mãe disse que eu tornei, mãe disse que eu tornei a vida dele muito difícil, porque ele tinha que sair com o carro e toda vez tinha que avisar, porque eu ia, me acocorava, dizia que não gostava dele. E ele se candidatou a vereador uma época na minha cidade. E minha mãe disse que eu pedia para o povo não votar nele a todo custo. Eu fiz campanha contra com 4 anos. Então eu falei para ela, mãe, então que bom, porque agora eu posso dizer com plena certeza que
as primeiras manifestações conhecidas foram com 4 anos, né? Aham. E a gente brincou muito ontem, eu e ela, porque eu falava, se eu contasse tudo o que aconteceu. Aí ela dizia, conte, que aí é melhor me entrevistar para eu dizer também por que Pois aconteceu. é, não, pois é, você contou, nessa palestra lá de Franca, você contou histórias assim que eu morri de rir. Quer dizer, na época, né, deve ter sido uma saia justa para sua mãe, né? Sua mãe era Muito. professora, né? Conta aquela história é ótima, né? Que o César, não era aquele espírito César, aquele Ele ainda garotinho? me acompanha. O Ah, é? Cezinha ainda me acompanha até hoje. Só que hoje ele mexe mais com os meus filhos, né? Que são pequenos. Já tem mais Aí um agora, respeito por agora que mim. você vai ver que sua mãe sofreu, hein? Muito. E minha mãe é professora de matemática. Minha mãe fez pós-graduação em matemática, a área dela é matemática e sempre foi professora. Minha família tem professores e professores ali dentro. Há uma tradição. Minha irmã é professora também, minha mãe sempre foi. Inteligentíssima, mas conhecida como ser uma professora muito, muito difícil, muito mão de ferro. Uhum, Todo mundo tinha medo da minha mãe, porque numa época em que se podia reprovar, ela realmente reprovava se sim, você não conseguisse passar por aquela matéria. E então eu estava numa prova final de recuperação. imagino. Minha mãe me levou para a escola porque não tinha com quem me deixar naquele dia. E o pessoal assim estava tudo muito sentido. Você via no rosto dos estudantes, sabe, aquela situação. E já adultos, era o terceiro científico mais ou menos ali. E eu me lembro que o Cezinha falou assim: olha, tem uma menina ali chorando, eu acho que é porque a prova está muito difícil. E vamos ajudar ela? Aí eu falei, vamos. Aí ele me deu a ideia: olha, eu vou lá ver, lá no caderno da sua mãe, e você vai falando para o pessoal as respostas. E era aquela matéria de probabilidade, né, de combinação, análise combinatórias, então tinha muitos numerozinhos como se fosse um triângulo, e aí eu me lembro que ele começava a dizer, é 9, é 8. E eu não podia falar, porque minha mãe estava sentada olhando para o pessoal. Então eu fui no quadro, comecei a desenhar casinhas, e aí ela não desconfiou. E aí eu colocava número 1, 8, número 2. E assim, ela não viu, ela não percebeu. Então todo mundo passou nessa prova. Só que quando as pessoas entregaram a prova, que ela levantou para a gente ir embora, ela se vira para o quadro e vê que a prova estava toda ali. E aí ela brigou muito comigo, claro, castigo e tudo, aquelas coisas, mas ela não podia culpar a turma por algo que tinha sido a filha, né? Então todo mundo passou. Eu não sei se acho que isso pode até ter sido tido como uma caridade, se você Ah, pensar, com né? certeza, você já tinha toda aquela solidariedade com as pessoas, você viu que a menina estava sofrendo, você falou, peraí que eu vou ajudar, né? E É. pronto. Minha irmã sofreu muito comigo também, porque eu descobri, inclusive ela deve estar aí no chat. A minha irmã, a minha mãe estão todos assistindo, muitos, Um muito, muito beijo para a fã. família da Mayra. Minha mãe é super sua fã, nossa, ela ficou doida, Ah, ficou que doida. gracinha. Um beijo E- para ela. E olha, desculpa pela Mayra, viu o que ela aprontou com a senhora. Por favor, hein? Mas Então, conta, Mayra, assim, conta. minha irmã era muito namoradeira. E na minha cidade, é uma cidade muito pequena, nosso pai muito rígido. Isso era uma proibição lá em casa. Namoro era muito tarde, tudo, tudo. A gente fez tudo muito tarde. Até sobrancelha, brinco, tudo. Ainda pese a gente ter nascido numa época mais avançada, meu pai não era. E eu descobria todos os lugares que a minha irmã estava namorando. Atrás da escola, no escuro, na praça, eu entregava ela em todos os lugares. Ela não tinha paz, ela nunca teve paz para nenhum namoro escondido. Então ela tomou muito castigo por minha conta. Tanto é que a gente tinha uma relação difícil, porque eu era a X9, né, a que entregava ela. Sempre foi Eu assim. mordi com você. Não, e a história dos 15 anos, da groselha, do vestido? Nossa, tadinha, minha irmã sofreu demais. E eu tinha um negócio, quando pequena, que eu achava, eu raciocinava um pouco diferente. Eu acho que a experiência, a mediúnica mesmo, me fazia ser mais adulta do que realmente eu era ali, né? Era uma É. menina quando ela fez 15 anos. Mas me tomou, e aí eles começavam a dizer: mas olha só, ela vai ganhar tudo isso e você vai demorar muito ainda. Talvez você nem ganhe. E aquilo foi me subindo bem no dia do aniversário. Nossa, mas se fosse só o vestido ainda ia, fora o show que eu dei. Eu dei um verdadeiro show em casa para não deixar minha mãe ir.
para não deixar meu pai ir, que era injusto. Eu dei um show, Leila. Eu estraguei o dia dos 15 anos da minha irmã. Eu acho que eu não estraguei mais, porque minha irmã é muito forte. Então, assim, ela seguiu, ela fez o aniversário, mas eu fiquei o tempo inteiro. Você tem uma ideia? Eu me lembro que eu fui de cabelo molhado. Sabe, eu não arrumei nem o cabelo. Eu fui vestida com cabelo solto e molhado. Protesto, né? Protesto. Uhum. Protesto. Eu já tinha tomado uns tapinhas da minha mãe, porque eu já tinha dado muita birra. Então, eu fui de cara feia. Gente, olha, eu fiz uma verdadeira birra para aquela menina ali. Minha irmã, hoje a gente ri da situação, né? Mas eu vejo o tanto que eles me influenciavam, e isso foi uma das coisas que eu tive que trabalhar muito para a fase adulta, porque eu ainda sou muito influenciada por eles. Ah, é? Porque eu brinco com vocês assim, que vocês, quando perdem alguém que amam, perder nesse sentido do sentimento mesmo, como eu digo, que a gente sabe que não perde ninguém. Mas o perder de não estar mais próximos, juntos, né? Materialmente falando. Vocês têm esse sentimento, vocês choram, e qualquer lugar que vocês chorarem, vai virar uma pessoa para te socorrer, para te abraçar, para dizer, olha, Leila, calma, tudo vai dar certo. Eles não, eles precisam de médios que façam isso, ou de outros espíritos. Então eu ainda sou muito influenciável, eu tenho um senso de proteção pelo outro plano e por eles, Olha. maior talvez do que o senso de proteção que eu tenha por este plano. Então eu tive que equilibrar muito isso, a minha vida entre os dois planos, que é mais ou menos isso, né? Isso psicologicamente não te influencia no dia a dia em relação a esse plano, né? Porque aí no outro plano você já tem uma influência. Estou falando esse plano. Em relação com a sua família, com lidar com seus filhos, eles não te influenciam de alguma maneira, psicologicamente? Como é que você lida com isso? Eles me influenciam sempre, né? Agora, já nessa fase mais equilibrada, o que pese minha mediunidade ainda ser considerada infantil, em questão de sabedoria, mas. Imagina, né? Mas, Essa é boa, hein? mas eu tenho grande influência, principalmente do mentor, que é o Inácio Daniel. Então, veja que quando eu me tornei mãe, porque quando você sonha em ser mãe, você ainda tem aquelas ideias de que todas temos antes de termos eles assim. Meu filho não vai dar birra. Meu filho não vai se jogar no chão do shopping, né? Meu filho, não, meu filho vai. E acontece tudo que você disse que o filho não ia fazer. E eu sou o tipo de mãe que eu chamo gritadeira. Eu sou de gritar, sabe? Eu Os dois grito, gritam assim. isso, assim, eu grito o nome deles aqui e ecoa na casa. Então, eu me lembro que o Daniel um dia me chamou e falou assim: já gritei alguma vez com você? Não. Será que Jesus gritou? Ele não gritou nem com quem o matou, nem com os assassinos dele. Você não vê nenhuma inscrição sobre isso, sobre Jesus gritando. E você acha que você vai ensinar o seu filho gritando? O que vai acontecer é que ele vai gritar de volta. E aí você vai se sentir mal por ele estar ferindo né, a sua hierarquia de mãe. Então, só grite com ele se você aprender com os gritos também. Aquilo me pegou tão profundamente que eu fui diminuindo essa questão de gritar. Não vou te dizer que eu não grite ainda. Tem uma hora que eu. Não, e tem uma hora que eu olho ainda para ver se o Daniel não tá e grito, entendeu? Porque às vezes o grito dá uma resolvida ali, né? Tem um lado humano ali também. Mas eles têm sim, eles têm influência. E em questão psicológica, eu não posso te dizer que eu sofri como alguns médios que falam, que a gente conhece. Por exemplo, uma depressão oriunda da mediunidade, tristeza oriunda dela, ou qualquer coisa, ansiedade, não. Eu nunca tive isso pela mediunidade, eu nunca tive esse sofrimento psicológico. Logicamente, como nós sabemos que a mediunidade é biológica, você vê que quando Kardec faz as perguntas, inclusive no livro dos Espíritos, ele diz, sim, trata-se de algo biológico. Então, logicamente, muitos de nós temos essa influência e sofremos, mas por uma questão de desequilíbrio, de não saber lidar naquele momento e com aquilo que você tem. Sim. Algumas vezes o que eu senti é que quando, por exemplo, chegou a pandemia e o número de desencarnados que me procurou e que me procura até hoje aumentaram muito, e então eu sentia muitas vezes, por exemplo, uma dor de cabeça e um cansaço maior.
eu me sentia um pouco mais cansada, às vezes um pouco mais apática, mas era mais entender que a mediunidade estava se adequando ao corpo físico, que é de grande importância. Entendi. Muitos médios não se atentam para a importância de se alimentar bem, para a importância de exercício físico. É importante para a mediunidade. A gente faz esse tipo, uma leitura que não seja doutrinária, uma leitura por lazer, um cinema, uma saída. Então, assim, a gente tem também que ter esse cuidado. Então, eu não posso te falar. Eu sei que é normal os médios falarem isso e as pessoas verem esse tipo de história e acharem, olha, mas é isso. Não, eu não tive um sofrimento, Leila. Eu não posso te dizer que eu tive um sofrimento pela mediunidade. Eu equilibrei, eu fui ensinada por eles desde pequenininha. Então eu aprendi a psicografar com eles, sem frequentar centro espírita, porque até então eu não conhecia. Eu aprendi a lidar com as visões com eles. Eu aprendi a falar de forma telepática com eles. Então, eu fui me adequando. Não é fácil, não é algo fácil, mas é preciso. Agora, o fato de você ter começado desde cedo, muito novinha, talvez tenha feito com que você encare com mais naturalidade do que as outras pessoas que, de repente, começam a ter essas manifestações mais velhas, né? Agora, como é que você os vê? Você pode tocar, você ouve a voz, você conversa? Porque isso é uma curiosidade de todos nós. É uma pergunta assim muito meio inocente, mas porque as pessoas sempre perguntam isso, mas como é que a Mayra vê? Se você vê o tempo todo, se ao seu lado tem o tempo todo pessoas do outro lado, entendeu? E aí, como é que você faz? Como é que você conversa? Entendeu? Essas coisas assim que são muito, né, simplesinhas, mas a gente tem uma curiosidade enorme de saber, né? Não, nem é assim tão simples, porque a gente tem tanto tipo de mediunidade, né? E tantos tipos que se manifestam em diferentes pessoas, que é normal essa curiosidade mesmo. Desde pequena, eu consigo vê-los, ouvi-los e tocá-los. E eles também conseguem me tocar. O que cria uma dificuldade maior, porque muitos deles, às vezes, no momento da confusão, ou de acordo com o desencarne, ou com não aceitação, eles tentam pedir ajuda, ou às vezes abraçar, ou às vezes numa tentativa de chegar até mim, e às vezes machucam, porque eles não têm mais aquela noção de força física. A força deles, o tato que eles têm dos espíritos é diferente. É como se fosse um ar comprimido. Imagina um ar comprimido. O toque deles é parecido com isso. Não é mais como o nosso, que é de pele. Então, dependendo da força, que ele até desconhece que tem, porque na visão dele ele morreu, ele já não existe. Não era para existir. Então, muitos deles entram em confusão com isso. Eles acabam, por vezes, às vezes machucavam, às vezes me assustavam, ainda me assustam às vezes. Por exemplo, se eu estou no sofá e de repente alguém chega por trás e puxa o cabelo, às vezes não puxa, não é na intenção de machucar, não é isso. Que é Mas só às vezes chamar até sua um carinho. atenção, né? Sim, às vezes um carinho, às vezes eles tentam fazer um carinho, algo parecido, e a força é maior do que o que eles acreditam ter. Então, essa talvez tenha sido a maior dificuldade que eu ainda enfrente também. Sim. Mas eu não sou o meu tipo de mediunidade não é o de incorporação. O que foi bom, porque eu acredito que os médios que incorporam, eles têm uma doação muito grande, né? Uma doação de energia, uma doação dos próprios fluidos também. Eu não acredito que alguém que incorpore alguém simplesmente sai e não deixa. Eu acho que quem entrou nesse corpo deixou algo e quando sai também deixa para esta pessoa. Leva e deixa. Então Entendi. eu compreendo que a mediunidade de incorporação seja muito difícil. Então eu raramente incorporo quando extremamente necessário e quando seja o mentor dos trabalhos, o outro mentor, o mentor da psicografia. Para escrever algo que eu preciso escrever com mais rapidez, como foi o livro da Jerônima, que foi escrito em 3 dias, então eu só pude usar esse método. Conta sobre o livro, conta pra gente sobre o livro. Então, eu nunca imaginei, eu nunca quis, eu nunca quis a publicidade. Esse é o primeiro fator. Quando eu fui para Franca, eu já me escondia dentro dos centros espíritas pelos quais eu passei. Eu comecei num grupo muito pequenininho que chama Grupo Amor, o qual eu tenho o maior carinho.
que funcionava na casa de uma amiga, em Sobradinho, aqui no DF. E eram 14 pessoas. E foi expandindo, expandindo, e já não cabia mais na casa dela. Então, assim, ninguém nunca me pediu para sair de lugar nenhum, mas eu percebia que já não cabia mais naqueles lugares, porque eu causava um transtorno muito maior aos centros espíritas, com a quantidade de pessoas que iriam, com o tipo de pessoas que vão também. E o tipo que eu quero dizer é que geralmente as pessoas não toleram o luto, né? O luto não é bem tolerado, Com porque nós certeza. queremos coisas sempre bonitas. Uhum. Então, às vezes, a gente não tem mais a paciência para suportar o choro de alguém, né? Você já viu quando alguém está num processo de luto, as pessoas querem que eles se recuperem instantâneo, o É. mais rápido possível. Ah, já se passaram 5 anos e você ainda está chorando. Ah, se passaram. As pessoas julgam, né? Os fiscais de luto. Então, os centros espíritas, muitas vezes, não estão preparados para esse público. É um público que necessita de mais amor, necessita de mais entendimento, necessita de mais cooperação. Então, eles nunca me pediram, sempre me trataram super bem, mas eu entendia que aqueles lugares já não cabiam mais o trabalho, além do trabalho material. E fui passando de centro em centro, mas eu sempre me escondia. Até que eu fui convidada pelo Paulinho para ir para Franca por intermédio da Lívia, que é o espírito. Eu entreguei uma psicografia em Brasília, Lívia escreve em Brasília, mas o pai morava em Franca. E é dirigente de um centro espírita, fundador de um centro espírita, e me convida, que é o Recanto Maria de Nazaré, que eu tenho extremo carinho. É minha segunda casa, sempre digo isso. Paulinho me convidou e eu fui. Mas naquela inocência, naquela infantilidade ainda sobre isso, eu desconhecia, inclusive, a questão das cartas mediúnicas na internet, porque eu nunca acompanhei nenhum outro médium que faça as cartas, que trabalhem dessa forma. Porque o Daniel sempre diz que nós somos seres influenciáveis. O que nem sempre é ruim. Há algo bom em ser influenciável, porque você é influenciado para o bem também. Mas eu não poderia deixar o meu trabalho ser influenciado pelo trabalho do outro. Cada um tem uma forma diferente. Então, nunca procurei saber. Fui evangélica por muitos anos, né? Sim. Então, eu desconhecia esse processo mesmo de que tinha. Tanto é que depois que eu fiquei sabendo que tinham tantos, me deu assim um alívio, né? Porque aí você pensa assim, não tô sozinha, não sou sozinha, né? Uhum. E fui para Franca, não conversei com o Paulinho, então não é que foi um erro deles, não. Eu não conversei, nós simplesmente não conversamos sobre essa questão. Eu fiz o meu trabalho, eu li as cartas e tinha uma câmera em cima, que ficava em cima do teto, é aquelas Sim. câmeras que ficavam penduradas. Olha, eu pensei muita coisa, inclusive que fosse um retroprojetor, qualquer coisa do tipo, né? Mas não conversamos mesmo, foi algo tão natural. Eu fui, eu fiz e Paulinho me recebeu super bem. Eis que o Idefran, que é o parceiro do Paulinho, publica o vídeo. Aí estourou na Saio. internet. Eu saí de Franca, quando eu cheguei em Brasília tinha vídeo com 100 mil no mesmo dia. E aí eu enfrentei isso, eu enfrentei o início da internet, que é muito difícil, o início de todo o trabalho espiritual, de todo o trabalho religioso. Quando você entra no mundo da internet, é muito difícil. Você sofre os primeiros ataques. Isso eu ia te Você perguntar. Isso que eu ia te perguntar. Da tal da intolerância religiosa, você foi vítima disso? Foi, né? fui, né? A gente continuamos sendo, mas Daniel sempre diz assim: não lide com isso como se fosse um vitimismo. Você não está aqui para ser vítima. Tudo que você passar nesse processo aqui, nesse plano, você precisa passar. Cabe a você passar nisso com dignidade, com respeito, com amor, mostrando para os outros o que você fala, pregando o que você, fazendo o que você prega. Mas no início foi muito difícil para mim, Leila, porque as pessoas desconhecem a sua vida pessoal. Então elas atacam na internet não só a médium, elas atacam a pessoa. Aí elas começam a falar sobre charlatanismo, um termo utilizado por nós espíritas, né? Por nós que eu digo nossos irmãos espíritas, para intitular alguém que faz algo que realmente não possui. Mas que a gente sabe que pelo direito não significa nada disso. Porém, é utilizado como uma forma de ataque também. Então, charlatanismo, ou então quer aparecer,
ou as pessoas que elas tomam partidos por determinado médio e aí acha que você está ali naquele campo para fazer comparações. Eu já fui chamada cuidado com as Chico Xavier de saia, como se fosse algo que eu chegasse. E mal eles sabiam que eu não tinha conhecimento algum. Claro, já tinha ouvido falar em Chico Xavier, porque todo mundo já ouviu falar em Chico Xavier, católico, evangélico, todos. Porque Chico não foi o médium. Médio é a Mayra, médio são tantos outros. Chico foi o homem. Chico foi o espírito, o exemplo. Então, no início, esses ataques me pegaram muito. Ataques sobre questões financeiras, porque aí as pessoas começam a dizer, os primeiros ataques é isso, quer dinheiro, quer fama, quer aparecer, quer isso, quer aquilo. Aquilo me pegou em primeiro momento, assim, muito duro. Eu não fui acostumada, eu não era acostumada a isso. Mas depois, você vai trabalhando. Daniel disse, só tem uma resposta, trabalhar, trabalhar e trabalhar. As pessoas conhecem, Mayra, os bons médios, os bons católicos, os bons evangélicos, os bons tudo que você escolher pelos frutos, pelo trabalho. Dê direito às pessoas a duvidarem, porque elas têm, mas se dê ao dever de trabalhar. É só o trabalho. Então eu continuei. E graças a Deus, eu não tive muitos problemas, como alguns irmãos aí médios têm. Eu não tive. Eu não posso dizer que eu fui perseguida grandemente. Não fui. Primeiro que eu tenho uma afinidade muito grande pelos irmãos evangélicos. Então, eu não tive problemas. Claro, um ou outro que eles tentam pregar o que eles ensinam, o que eles aprendem, né? Eles estão ali para tentar salvar a sua alma. Não é nem por maldade, mas é porque é isso que eles aprenderam. Então, eles tentam ali salvar você de algo que eles acreditam que seja ruim. Então, não tive muitos problemas com outras religiões. Eu tive grandes problemas dentro da família espírita. Engraçado que foi isso. Foi isso. Eu tive dentro. Porque aí as pessoas começam essa proteção por médios, o endeusamento de médios. Uhum. Eu sempre fui muito diferente de todos os outros médios. Eu acho que todo médio às vezes o médio fica um pouco mais parecido com o processo de Chico, ou com o processo de Divaldo, sim, de Isabel. Se inspiram, né, também, né? Se inspiram. Inspiram, né? E você sempre levou a mediunidade sua e a doutrina de uma maneira muito simples. Eu vejo nas suas lives, você fala com uma naturalidade que é impressionante, que eu não vejo isso, sinceramente, em outra pessoa. Muito natural mesmo. Não estou fazendo nenhuma crítica, mas eu estou dizendo que você chama a atenção exatamente pela sua verdade, a sua simplicidade, né? Inclusive aquela história de que o telefone só toca de lá para cá, né? Não é isso? É muito assim, isso. É bem isso mesmo. Eu, como não tive o contato com outros médios, e desde pequena aprendi, não sozinha, com os espíritos, eu aprendi muito na essência. Então, por exemplo, as pessoas perguntam, Mayra, alguém que me perseguiu uma época, que me perseguiu no início, ele dizia assim, mas ela não é espírita. As casas espíritas não podiam chamar porque ela não é espírita. Por quê? Quando nós fundamos a Casa da Caridade, Daniel disse, não colocaremos centro espírita. E eu perguntei para ele, por que não será chamado centro espírita? Ele disse, por quê? Quem divulga mais a doutrina espírita é aquele que demonstra, que mostra a doutrina para as pessoas que não conhecem. Então, ele disse, colocaremos Casa da Caridade porque nós atrairemos nossos irmãos de todas as religiões, todas, sem exceção. E nós ali mostraremos, com as obras, com a fé e com os exemplos, o que realmente significa a doutrina espírita. Então, você falar muito para quem já sabe, é muito do mesmo. Você falar para quem não conhece, dar uma ideia do que você dá uma oportunidade. Eu tenho hoje evangélicos e católicos que fazem o curso da doutrina espírita na Casa da Caridade. Porque eu digo, olha, vocês não precisam deixar a sua religião para conhecer a doutrina, porque a doutrina não é uma religião. A doutrina é uma verdade, a doutrina é um consolo, a doutrina é algo para te autorreformar. A doutrina é simplesmente você trazer para você as suas obrigações e as consequências dos seus atos. Então, o Daniel, quando propôs isso, levantou uma série de coisas. E também porque as pessoas perguntam, você é espírita? E aí eu digo, sim, eu sou espírita.
Não, mas você é kardecista? Eu falo, não, kardecista não. Porque eu não creio em doutrina kardecista. Porque eu digo, daqui a pouco a gente tem que dividir. Eu sou kardecista, Leila é chiquista, a outra é divaldista, a outra é isabelista, né? Porque nós temos muitos irmãos que Sim. são referência para nós. Eu sou espírita. Para mim, o espiritismo não nasce nem com Kardec. Kardec é quem nos trouxe, quem codificou, merece o nosso respeito, nossa gratidão, nosso amor. Mas Kardec é tão somente um instrumento. Então, a doutrina, para mim, não nasceu em 1857. As pessoas desconhecem um pouco outros médios muito anteriores. Moisés era um médium, e nós sabemos disso na leitura das Escrituras. Veja quanto tempo, milênios antes, já havia a mediunidade. Então, o Espiritismo, para mim, nasce com a própria humanidade. O Espiritismo, para mim, nasce na própria criação do Deus. Então, eu sou espírita, é isso que eu sou. Tenho grande admiração por todos os outros médios e todos os outros instrumentos que já passaram por estes planos. Inclusive médios que são de outras religiões, inclusive instrumentos que são de outras religiões. Nós falamos muito dos nossos médios, nossos irmãos médios, mas nós temos Madre Teresa em outra religião. Nós temos o Padre Júlio Lancelotti, que hoje está aqui. Nós temos a sorte de conviver com espíritos como ele, né? Então, assim, está lá pregando o evangelho. Ele é o evangelho vivo também. Mas a gente fecha uma caixinha. Então, os espíritos sempre me ensinaram a não ser encabrestrada. Eu tenho uma frase que eles dizem para mim sempre, que é a pura verdade. Se eu precisar de uma religião ou de uma doutrina para ser alguém bom, eu não sou. Eu sou um cão adestrado àquela situação. É isso mesmo. É a Então, eu sabedoria enfrentei. absoluta, né? É a sabedoria verdadeira, pura e verdadeira, né? Agora, Eu não. fala pra gente dos seus projetos que são emocionantes, que eu acho que é tão importante, que você começou... Quando que você começou a Casa da Caridade com a inspiração do Daniel? Foi o Daniel que te inspirou ou essa ideia partiu de você e você consultou o Daniel para saber como é que a gente vai fazer isso? Então, realmente, e acho que ninguém nunca me perguntou dessa forma, assim. A caridade está presente na minha vida desde muito cedo, Leila. E eu não aprendi ela com a religião, em que pese todas elas pregarem, ser a essência disso, né? Mas eu não aprendi com elas, eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe, nós somos de uma cidade pequena, mas a minha mãe sempre teve muito latente a caridade. Minha mãe, parte da vida, não tinha religião nenhuma. Ela não acreditava em religião. Mas ela praticava a caridade como algo tão natural, algo próprio, que ela ensinou para nós, os filhos. Minha mãe, a gente foi morar numa casa, numa rua muito pobre, mas a nossa casa, naquela época, era considerada uma das melhores. E minha mãe tinha uma janela na cozinha. Ela manda fazer uma janela na cozinha. E todo dia de manhã reunia uns 10, 12 meninos daquela rua para pegar o bolachão, que lá tem um biscoito que a gente chama bolachão. Então era um bolachão e o leite com café. 6 horas da manhã, a mãe abria a janela e entregava para eles. E à tarde ela dava a janta. Ela não dava o almoço porque minha mãe era professora manhã, tarde e noite, 3 turnos. E almoço ela não conseguia. Mas café e janta minha mãe dava. E eles chamavam lá na porta. E eu me lembro que minha irmã ficava irritada, porque algumas vezes eles perdiam a paciência. Eles eram pequenininhos, crianças, e eles xingavam a minha mãe, porque ela não acordou no horário. Então eles xingavam e minha irmã falava, nossa, como pode, mãe, aceitar? E hoje, essas crianças, até hoje, já são casados, têm filhos e chamam ela de madrinha. Oh, E são testemunhas vivas dessa história que eu estou te contando. Eles chamam ela de madrinha. Depois eu assisti a minha mãe mandar uma comida, almoço e janta, todos os dias, por 1 ano, para um presidiário que estava na cadeia da minha cidade, abandonado. E, claro, as pessoas têm aquele ímpeto, né, de não ajudar, porque errou. E minha mãe pagava uma pessoa e ela fazia a comida. Então, durante 1 ano, até que ele fosse julgado, até que ela mandou essa comida para ele. Depois assisti minha mãe mandar gemada todas 5 horas da tarde, lá na favela da minha cidade, para um senhor que estava no processo de desencarne de cirrose. Era um alcoólatra.
E minha mãe mandava essa gemada. E muitas outras coisas. Então, minha mãe foi um exemplo de caridade para mim, porque ela ajudava aqueles que ninguém queria ajudar. Aqueles que a sociedade queria esconder. É o que nós fazemos até hoje. Nós queremos esconder isso, porque aos nossos olhos é feio, incomoda, né? A gente não quer se sentir incomodado. Então, a minha vontade de fazer caridade nasce mesmo com os exemplos da minha mãe. Mamãe. Minha mãe é muito. E a ela eu tenho que agradecer esse exemplo. Sei também que houve toda uma ajuda espiritual. Minha mãe, eu digo para você que eu brinco com ela que ela é médium. Ela ri porque. Você está Ela falando aí, eu ri. já estou vendo tudo aqui. Ela ri porque ela hoje é evangélica. Minha mãe é evangélica há muitos anos, de uma igreja que eu tenho muito carinho, que foi a que eu permaneci testemunhada. Igual, e guardo muito amor por ela. Então, minha mãe é evangélica. E eu brinco, porque minha mãe é o que eles chamam de revelações. Minha mãe tem revelações, entende? O que a gente vê, que os espíritos nos falam, eles chamam de revelações, é só outro nome. E ela também é assim. Então, minha mãe tem muito exemplo para mim. E foi assim que nasce. Quando eu já estava na adolescência, que eu fui estudar fora em outra cidade, eu permaneci com isso dentro de mim, de achar que eu sempre podia ajudar. Então, isso foi algo que nasceu dentro de mim também, junto com os exemplos da minha mãe. Quando eu me descobri médio, mas não é médio de ver os espíritos, isso eu já sabia, mas médio, alguém me denominou. Meu marido, que é o meu atual marido hoje, fala numa conversa, a gente namorava ainda, estava se conhecendo. Eu fui contar para ele como eu contava para todo mundo. Eu contava assim, eu tive um sonho. Eu não queria dizer que eu vi o espírito, então eu dizia, eu tive um sonho. Porque os sonhos são mais tolerados, são melhores tolerados, né? Eu tive um sonho e eu sonhei com uma senhora que se chamava perto de um remédio, Advil. Falei assim para ele. Aí ele disse, não, é minha avó, ela chama Aidil. Aí eu, sim, sim. Mas eu falei o nome errado também para não falar o nome certo. Às vezes, ainda hoje, eu faço isso para não assustar. Para não assustar a pessoa, né? Isso. E aí ele falou, você é médio. E aí eu falei, como assim médio? Aí ele foi dizer, olha, eu sou espírita. E foi aí que nasce o meu conhecimento dos livros, a minha denominação. Alguém me denominou médio. E quando nasceu a psicografia, eu não fazia isso sempre. Eu escrevia, mas eu guardava. Eu fui trabalhar em outros centros, participei de vários trabalhos, e um dia ocorreu uma coisa com meu filho, uma situação com meu filho que nasceu e foi para a UTI, e eu estava pedindo muito pela vida dele, até que a médica disse, olha, aqui eu não vejo mais como fazer. Eu tiro o remédio do coração, ele arroxia. Então, ele não vai suportar mais remédio. É bom vocês se despedirem. E aquilo me mexeu profundamente. Me mexeu tanto. E o Daniel dizia, olha, nós temos que ser exemplo do que pregamos. Até então eu não estava pública, não estava na internet. E eu me lembro que eu fui nesse hospital e eu disse, olha, Deus, então, se é esse momento, me dê conformação, me dê força. E ele é seu, né? Ele é seu. De fato, nós todos somos. Mas aí aparece o mentorzão, que as pessoas apelidaram de mentorzão, de Mister M, porque eu não posso falar o nome, então cada um deu um nome. E ele disse, olha, todo espírito que está aqui neste plano, imbuído ao bem, um trabalhador, mesmo que seja de última hora, que busca o trabalho incessante, a misericórdia divina recai sobre ele. Se for do querer de Deus, se for da vontade, né, da espiritualidade, faça um concerto. Essa palavra, um concerto. Faça um concerto com Deus, né? Converse com Deus e peça a Deus que Ele possa ficar, se essa for a missão dele, e se Ele tem alguma representatividade na sua missão. E eu não digo que barganhei com Deus, porque as pessoas costumam falar sobre promessa como um barganha, mas não, eu conversei com Deus. Eu disse, Deus, eu gostaria que meu filho ficasse. Claro. E eu me predisponho a fazer o que for necessário, a trabalhar no que for necessário. O farei também se ele não ficar. Mas eu estou dando o que eu tenho, que é o meu espírito, é o meu amor, é a minha mediunidade. E aí nasce o compromisso da psicografia. Não nasceu desde pequena. Nasceu daí.
eu não obtive uma resposta. A espiritualidade não chegou e disse, olha, foi atendido a sua questão, agora você é obrigada a fazer isso. Não é isso. Mas meu filho, repentinamente, começou a melhorar. Ele tirou o próprio aparelho e começou a respirar. E a médica, como ele já estava desencarnando, a médica disse, eu deixei ele tirar, porque já não tinha mais jeito. E ele sobreviveu àquilo ali. Então, não é que foi uma resposta, mas foi um sinal para mim de que ele tinha uma representatividade nesta minha missão e que eu também tinha que fazer essa entrega. E aí eu aceitei esse trabalho. Não é que a minha missão já fosse a psicografia. Muitos nem chamam de psicografia, porque não tem incorporação, não é? Mas é o meu trabalho, eu sou uma escrevedeira, né? Eu digo que se é psicografia ou não, é. Eu sou aquelas mulheres que ficavam na Praça de São Paulo há muito tempo atrás. Quando você não... Isso, você não sabia escrever, você queria mandar algo para o Nordeste, você pagava uma moeda e ela escrevia. É isso que eu sou. Eu não sou carteira, eu não sou mensageira, eu sou a escrevedeira. Eu escrevo as cartas. Então, Daniel, quando me propôs a psicografia, ele disse, não adianta a mediunidade sem o trabalho. Não se justifica a mediunidade sem o trabalho material. Ele foi muito claro. Não aceito a mediunidade por ela só. Ela precisa vir junto. Os nossos irmãos precisam do mediúnico, do espiritual, e precisam muito do material. No mundo em que vivemos, nós estamos mais imbuídos a aplicar a lição de moral nas pessoas do que tentar salvá-las, do que tentar se colocar no lugar. Aquela história de dizem, entregue a vara de pescar. Eu acho muito bonito aquele exemplo. Não podemos dar o peixe, temos que dar a vara de pescar. Eu entendo completamente o significado daquilo, a simbologia do que as pessoas falam. Mas veja bem, se a pessoa está com fome, está morrendo de fome, está desesperada, você acha que vai entregar uma vara de pescar e ela, com toda a paciência do mundo, com toda a tranquilidade, vai aprender a pescar aquele peixe naquele momento? Você precisa dar o que comer para que depois ela raciocinando, porque nós somos seres que temos corpos, né? Nós não somos corpos, mas nós temos. Então nós precisamos também alimentar esses corpos. Então eu sempre digo, não é jogar a pessoa, quando a pessoa está se afogando, Leila, você não pensa em deixar ela lá para ela aprender a nadar, não, isso é retrógrado. Você tira ela do afogamento e depois você ensina ela a nadar. Então, eu não posso dar uma mediunidade, uma espiritualidade a essa pessoa se a barriga ronca. Se ela não está conseguindo dormir porque não tem luz em casa. Nós conhecemos pessoas que ficam 30 dias sem água, 30 dias sem luz, porque não tem condições de pagar aquelas contas. E as pessoas dizem assim para mim, todo lugar que você vai, as pessoas dizem, a caridade mais difícil é a mediúnica, é a moral. Todo centro, é normal você ouvir, porque Kardec disse isso. Kardec disse isso lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos também o fizeram. Uma outra época. Kardec vivia uma outra época. E é isso que nós não entendemos. Nós vivemos um mundo hoje muito, muito materialista. Um mundo em que você é capaz, muitas vezes, de se desfazer de algo moral, mas não é capaz de se desfazer de algo material. Basta você pensar, você é um médium ou você é um trabalhador de uma casa espírita. Toda quarta-feira você vai lá aplicar o passe. Toda quarta-feira. Nossa, estou fazendo a minha mediunidade, meu trabalho é muito importante, dar o passe naquelas pessoas. Se eu chegar em você e falar, olha, tem uma família precisando de uma televisão, tem uma família precisando de uma geladeira, tem uma família precisando de qualquer coisa que você tenha, você pensa, não, mas aí eu não posso dar não. Posso dar não, porque vai me fazer falta, né? E o mais importante é a mediunidade. O mais importante é a caridade mediúnica. Não, nós somos seres materialistas. E hoje, igual diz João lá na Bíblia, por causa de tudo isso que está acontecendo, o amor de muitos esfriou, de muitos esfriaram. Verdade. Então a caridade material é muito importante. Não se aplica um passe em que está com fome. Por que as pessoas se cansam disso? Porque às vezes você precisa ouvir toda uma doutrinação, não estou falando só da doutrinação espírita, estou falando da doutrinação das religiões, para você ganhar um prato de sopa. Então, eu já conheci lugares, Leila, centros espíritas aqui em Brasília,
que o dirigente me mostrava, dizia, ó, para eles poderem ganhar a comida aqui mais tarde, eles são obrigados a assistir essa palestra, porque eles precisam também alimentar isso. E aí eu entrei no salão e muitos deles estavam dormindo. Porque não é assim. Outra coisa, necessariamente, porque eu, Mayra, me considero religiosa, ou porque você é religioso, ou enfim, necessariamente ninguém precisa ser. Jesus era um iconoclasta, ele não deixa religião no mundo, ele deixa exemplo de caridade. Pelo contrário, Jesus se revoltou poucas vezes, e uma das poucas vezes foi com a comercialização, né, da religiosidade que estavam sendo feitas no templo. Então, eu não prego religião, porque eu não acredito nessa pregação de religião do medo, na religião que te impõe, que te condena. E também não acredito quando a doutrina espírita é utilizada com grande facilidade. Ora, eu já vou no centro, apliquei o passe, fiz meu trabalho, vou para casa dormir. Então, quando Daniel me propõe isso, eu posso te dizer tranquilamente que me trouxe uma felicidade enorme. Eu já fazia isso antes. Agora, o que eu pude fazer foi aumentar a proporção de ajuda e angariei bons irmãos nessa caminhada. Nós somos hoje, na Casa da Caridade, 121 voluntários. Somos 121. E quantos projetos, Mayra? Quantos projetos, na verdade? 18 projetos, Leila. 18 Hoje são 18 projetos. 18 projetos. E eles nascem muito de acordo com a necessidade. Os projetos da Casa da Caridade, eles se interligam. Nasceram nas cestas básicas, mas aí a gente dizia, não queremos, eu não quero, não é isso. O Daniel sempre dizia, nós não estamos aqui para dar subsistência, ração. Porque muitas vezes você dá a caridade ali como uma forma de ração. Você então, bota ali... ali... questão de obrigação, né? Ah, não, estou ajudando, estou dando uma comidinha, tal, um alimento. Tá aqui a cesta básica, né? Tá aqui, eu já dei a minha cesta básica, tá aqui. Não. Quando você dá isso, você está dando dignidade, você está dando esperança para aquelas pessoas que as coisas vão melhorar. Um futuro, né? Uma esperança no amanhã. Então, eles nasceram interligados. A gente começou na cesta básica e aí a gente começou a pensar, mas olha, eles não têm condição de ter higiene nas roupas. Não tem um amaciante. Amaciante é muito caro. Peraí, vamos colocar o sabão, o amaciante e o detergente para eles poderem fazer essa limpeza? Ok. Daqui a pouco a gente para pensar, para conversar e diz, mas olha, eles não têm a higiene, porque dentro da cesta básica, quando você conhece mesmo as cestas básicas, geralmente elas não vêm com creme dental, com a escova, com sabonete, shampoo, né? Não vem. Não vem. Então a gente tem diz, mesmo alimento ali. Sim. O básico, né? Porque a questão da cesta básica, o entendimento é esse, tem que ser o básico, né? O mínimo, é isso, o mínimo que eu posso fazer, eu aplico ali. Então a gente colocou o projeto também da higiene. Aí a gente começou a ver que a gente estava entregando nas comunidades para grávidas que estavam enrolando os filhos. Por exemplo, quando nasce o projeto do enxoval, eu fui numa comunidade entregar as cestas e os itens de higiene com o pessoal. E chegando lá, uma mãe me entrega um bebezinho. E ele estava numa roupinha de menina. Ele estava numa roupa de menina mesmo, de sainha e tal. Não que homem não possa usar, não é isso. Eu estou dizendo que a característica da roupa era feminina. Porque ela não então, tinha opção, né? Teve que vestir a criança com a roupa que tinha, né? E eu chamei ele de menininha, linda e tudo, e ela disse não. Aí ela meio que se irritou, né? No momento ela disse, não, ele é homem. Olha. E me deixou numa saia justa ali foi uma saia justa, e eu olhei e falei, ai, me desculpa, eu julguei de forma absurda pela roupa, me desculpa. E ela disse, não, você não julgou, é porque eu só ganhei roupa de menina. Então eu vesti nele as roupas que eu tinha. E nasce o projeto Enxoval da Esperança, a necessidade de enxoval. Depois entreguei uma carta que um espírito chamado Luquinhas escreveu. E ele, nessa carta, ele me falava sobre as dificuldades que tinham passado com os filhos na roça e tudo. E ele disse como era difícil ter um botijão de gás. E ele dá a ideia do projeto. Então nasce o botijão solidário, que a gente entrega os botijões. Foi esse espírito, então, que te inspirou para criar o botijão de gás. Olha só. O ABC do BA também nasce de uma carta que eu entreguei, 3 cartas, que é a minha trilogia, a única trilogia que eu tenho. Dos meninos de Franca, que sofreram o acidente, o Joe, o Rick, né, o Dudu.
Eles eram meninos, mas eles eram aqui no plano da Terra, meninos muito estudiosos. Tanto é que no dia do acidente eles estavam comemorando que um passou no vestibular de medicina, mas outros já tinham passado em outros vestibulares. Eles eram meninos muito esforçados e estudiosos. E eles me dão a ideia de abrir o projeto ABC do BA para entregar kit escolar às crianças em idade escolar. Nasce esse projeto também por intermédio desses meninos. Olha. Quase todos os projetos nascem por intermédio dos espíritos. Tem um muito bonito, que agora no 8 de julho, como foi meu aniversário, eles me deram de presente. Isso mesmo, eu ouvi lá. Eles me deram de presente porque eu não tenho nenhum projeto em meu nome. Os projetos tomam os nomes que o Daniel, a espiritualidade, os outros espíritos atribuem, né? E eu nunca tinha tido um projeto nenhum em meu nome. 80% do pessoal que é assistido da casa nem sabe da nossa instituição religiosa. Eles só conhecem aquela instituição que ajuda, nem sabe da existência da Mayra. São católicos, evangélicos, né? Então, eu não tenho nenhum projeto no meu nome. E eles me deram esse projeto que eu gosto muito. Batizaram com Mayra Rocha. Não, Mayra Rocha não, porque é engraçado, eu acho que eu nunca contei isso, mas o Daniel me chama muito de Flor de Mandacaru. É um apelido. E aí eles batizaram um projeto de Flor de Mandacaru. Mandacaru, olha só. Que é o projeto do pessoal que está em estado terminal de câncer ou doenças degenerativas. Eles recebem uma pensão, um valor em dinheiro para que eles possam custear da forma que eles quiserem as despesas. Inclusive, algumas pessoas me questionaram na época como era, e eu disse, não me importa. Não me importa em que eles vão utilizar, eu quero que eles tenham um resto de vida material mais amena, né? Mais confortável. Mais dignidade, né? Mais confortável. Com mais dignidade. Sem sofrer então, tanto, né? Nós tivemos uma menina que foi assistida nossa, que desencarnou, que ela, durante 15 meses, ela esteve dentro desse projeto, e era uma menina que ela dizia, olha, meu pai nos abandonou, porque é normal, o ser humano às vezes abandona naquele momento mais difícil. E ela precisava comprar várias coisas, e ela tinha vontade de chocolate, ela tinha vontade de coisas meu Deus. que ela dizia, porque eu vou dizer, ela sabia que estava próximo ali do fim material. E um dia ela mandou uma mensagem perguntando se ela podia gastar um pouco daquele dinheiro com isso. E ali eu percebi e respondi para as pessoas que eu já não me interessava. Com que eles iam fazer com aquele dinheiro ali, naquele resto de vidas, de dias materiais, que tornassem mais confortável. Então eu falei para ela, compre seu chocolate, compre seu iogurte, compre aquele que você quer comer. Ah, Mayra, eu posso comprar um vestido? Eu queria... Ela chegar a dizer assim, eu queria que eu pudesse usar um vestido branco, ou que eu pudesse usar... Inclusive, ela tinha voltado para a igreja, né, evangélica, que ela era e depois saiu, e ela voltou no momento da doença, e ela disse, eu queria tanto. Eu disse, compre o seu vestido, né? Então, esse projeto é muito bonito, porque é para trazer um conforto, uma maior dignidade para aqueles que estão esquecidos. E são muitos projetos. A Marmita já entregou mais de 30 mil marmitas. A Martinha, que cuida da cozinha, faz de um tudo, Leila. Feijoada, galinhada. E é incrível, né? A gente entra lá naquelas lives suas, que você está sempre colocando, mostrando e tal. É emocionante ver a alegria com que elas trabalham, o amor com que fazem o trabalho todo ali, preparam as cestas e tal. Eu fico encantada com aquilo. Toda vez, todo dia eu entro para ver qual é a novidade do trabalho, que ele bota elas todas de touquinha, todo mundo arrumadinho. Mas muito lindo, 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 gente. Muito lindo. Elas fazem curso. Isso é maravilhoso. Elas fazem curso no Senai também sobre como lidar com os alimentos, né? Uhum. Tem uma situação antes, a Martinha é muito rigorosa com toda essa questão. Na cozinha, a Casa da Caridade inteira tem câmeras, e na cozinha ficam muitas, porque a cozinha é algo muito salutar, né? Sim. Então, a Martinha comanda ali, mas elas inventam vários pratos. E é engraçado que a gente também destoou disso dentro da doutrina espírita. Nós temos o costume, também a orientação mediúnica, de sopa, porque seria uma maior facilidade de fluidificação, não é? Então a gente oferece muita sopa. Já viu que os centros espíritas oferecem muita sopa, muita Sim. sopa. Principalmente no inverno. Isso, só que aí um dia
uma voluntária chegou para mim e falou assim: Mayra, é que a gente dá a sopa, mas eu fico achando que eles têm uma vontade de comer uma carninha, um negócio assim de mastigar. E aí eu fui consultar o Daniel e ele disse assim: o que você gostaria de comer hoje, Mayra? Hoje é sexta-feira. Saindo daqui, o que que você gostaria de comer? Aí eu pensei, eu queria um arroz com feijão, né, uma carne. E ele, pois é, ofereça o que você gostaria de comer. E eu pensei, então é comida. Então nós não fazemos sopa. Sopa é uma questão bem rara dentro da Casa da Caridade. Não acontece há muito tempo. Porque a comida, ela vai com mais substância, eles conseguem se alimentar melhor com a marmita. Então vai carne, vai farofa, vai arroz, vai feijão. Semana passada foi feijoada, né? Já teve de tudo, galinhada, tudo. Então, Marta comanda isso. Tem as marmitas de sábado e as marmitas de terça também, que é macarronada. Tem o projeto do Lanche Mãezinha do Céu, que é dos kits de merenda, de lanche para as crianças. Então, entrega em todas as creches aqui de Brasília, em todas as comunidades. Já entregou aí muito, muito. Por volta de 17 mil já foram. Eu até... Everton tem essas contas totalmente feitas. Você sabe, Eu você já tem ideia de quantas pessoas você ajuda hoje? Não. Só o na Everton que casa. tem. Não, no Não, total, em todos os projetos. nossa, o Everton tem, mas é muito mais do que 1.500 pessoas, porque nós temos os outros projetos que não são só para o pessoal que tem a cesta básica. Por exemplo, o ambulatório, que é comandado pelo Dr. Tasso. Hoje nós temos 7 médicos voluntários. Ginecologista, cardiologista, clínico geral, pediatra, neuropediatra, todos eles são voluntários, médicos inclusive reconhecidos aqui em Brasília e que fazem esse atendimento na casa. E ao lado deles tem um projeto do remédio e do exame. Lá não sai ninguém sem o remédio e sem o exame pago. Você não faz só a consulta, você já sai com tudo. E a consulta não é uma consulta só normal. O doutor Tasso pede tudo, as médicas lá pedem tudo. Então a gente tem esse projeto que pega a comunidade no geral. Então atende mais pessoas também. E a sala da Mas são Lívia, 18. ficou pronta a sala da Lívia? Ficou pronta. Ficou pronta. Já está E funcionando? não funcionou ainda, porque o Daniel é muito rígido com os médios que irão trabalhar. Lá será um passe, que é o chamado passe de cura, que é nas macas, que são as pessoas que vão também em busca da cura também do corpo, né? Um trabalho espiritual, mas também junto com o material de corpo. São remédios fitoterapêuticos, né? São remédios imbuídos também pela espiritualidade. Então, eles tiveram que estudar muito, vários livros de fitoterapia. Então, a gente tem uma farmacêutica também que tem que assinar. Tem todo esse cuidado também, que é também jurídico, a casa tem. E então, eles ainda não tinham recebido a aptidão, porque o Daniel é muito rígido. Eles ficaram se preparando esse tempo todo. Agora, o Daniel liberou e vai começar em agosto. Então, é um projeto que já inicia em agosto, depois de um ano de muita preparação. E aí você Mas vai ficou fazer uma pronta. live anunciando, né? Para a gente poder Sim, acompanhar, sim. né? Agora, E eu não sou eu, tá? Não sou eu que vou estar nessa sala. São 5 5 médios. médios diferentes. Isso. A casa tem muitos médios. O que pese eu ter ficado um pouquinho mais conhecida, tem muitos médios na Casa da Caridade. Agora, Mayra, você quando fala, a gente não tem vontade de cortar, tem vontade de deixar você falando. Não, vamos falar agora de outra coisa. Sabe aquela pessoa que você quer ter sempre falando ali com você, porque você consegue falar com uma calma, uma propriedade do assunto, da espiritualidade, que a gente não tem vontade de largar você. Mas eu sei que a gente tem, né? Infelizmente, temos um tempo. Mas antes de acabar a nossa live, que me emocionou muito, eu vou fazer a pergunta que um monte de gente está fazendo. Tem alguém em volta de você aí que queira mandar um recado? Sim. Eu tenho muitas, Leila, sempre tenho muitas pessoas. Você me perguntou e eu falo muito também, acabei não respondendo, mas sempre, desde pequenininha, eu tenho muitas pessoas ao meu redor. Algumas vezes há uma suspensão da mediunidade por um período. Por exemplo, quando eu faço as psicografias, 2 ou 3 dias eles suspendem para que eu possa descansar. Mas não é que eu não veja ninguém, é que diminui em quantidade aquelas pessoas que eu consigo receber o pedido de ajuda.
Então eu estou sempre vendo alguém, mas eles não me fazem mal algum, não tem nada a ver com intimidade. As pessoas têm muita curiosidade de saber como é a intimidade, né? Não, eu não tenho problema com a intimidade. Quando eu tenho que ir ao banheiro, eles respeitam muito, então eu realmente eu não tenho. Parece uma coisa porque a gente escuta muito médico falar sobre isso, a dificuldade, mas eu não tenho, geralmente eu não tenho isso. Então eu sempre tenho. Eu tenho uma menininha comigo, que está hoje comigo aqui, que é a Gabi. Essa menininha tem 16 anos, ela é filha da Nayara, do Milton, ela tá com o Esná, que é o primo E dela. Nayara está aqui dessa live? Será que Nayara está aqui? Ora, eu acredito que provavelmente ela possa estar. É. Provavelmente ela possa estar. Eu não estou conseguindo ver o chat aqui e não vi as mensagens. Eu estou Mas é tentando acompanhar, provável. mas é difícil, né? Porque passa muito É muita rápido. gente. E é muita gente entrando e às vezes eu perco. Senão se eu prestar atenção aqui, eu não presto atenção no que você está falando. Então fica difícil. Agora, eu tenho um monte de gente aí querendo fazer pergunta e tal. Você acha que temos um tempinho ainda para você Claro, responder? Agora, peraí, eu estou minha cachorrinha, tranquila. olha só que situação bizarra. Eu estou aqui falando com você e a minha cachorrinha, olha aqui a minha cachorrinha, olha a cachorrinha, que ela quer ficar colada comigo. Só que agora ela está cansada de ficar aqui. Então ela quer ir lá para dentro, deve estar com vontade de fazer alguma coisa, entendeu? E está aqui enchendo a minha paciência para eu tirar ela daqui do quarto. Então, um minutinho só que eu vou botar. Claro. Ó, ó. Quem sabe faz ao vivo, né? Vai, minha filha. Vai para lá. Pronto. Já me livrei, já. Porque eu estou sozinha em casa hoje, então eu tenho que cuidar dela, porque é igual uma filha, né? Você tem cachorro, tem gato, tem algum animal? Tenho. Eu Tem? tenho uma cadelinha, que é a Chica, e é bem danadinha. E hoje eu tive um. Eu brinquei hoje com as meninas que eu fiquei um momento triste de tarde, porque eu dei um hamster pro meu filho, que é um Uhum. fofinho, e eu me apaixonei pelo hamster. E hoje meu filho segurando ele, derrubou e ele tá machucadinho. Aquilo me E deu você ali ficou um. já sentida, né? Fiquei. E o pai dizendo, não, qualquer coisa, aquele negócio de pai, né? Qualquer coisa, se morrer, a gente vai e compra o outro antes dele ver. Mas era ele que a gente pega amor, né? Pega carinho ali. Então, eu hoje falei com as meninas que estavam assim, bem tristezinha, mas ele tá melhor, ele já tá comendo, graças a Deus. Graças a Deus já Ó, eu tá. vi aqui, porque lá no início a gente falou sobre a festa de 15 anos da sua irmã. E aí a gente acabou entrando em outro assunto e tal, e acabamos não contando o que aconteceu com o vestido dela, né? Naquele Ó, início, que ah, vai estragar o dia da festa de 15 anos, a história do vestido, né? Que o Cezinha eu, falou para mim. olha, para jogar uma groselha. Na verdade é kisuke, né? A gente chama groselha para não dizer o que era, porque é kisuke, aquele kisuke que era Sei. 15 centavos, que era mortal, né? A gente Uhum. sobreviveu a ele, É. mas era aquilo. E eu sujei o vestido dela com aquilo ali. E o vestido estava em cima da cama para ser usado, engomado. E se fosse só isso, Leila, era bom. No mesmo dia, eu entrei no banheiro muito irritada e rasguei as roupas da minha mãe. Sua mãe. Eu puxei todos os bolsos, eu escondi. Olha, esse dia eu fiz tudo que eu não podia fazer. Eu quebrei uma taça, eu joguei uma taça de futebol em direção à minha irmã, de tão. Ó, hoje eu falo assim, logicamente, hoje eu entendo que eu estava ali influenciada numa ira de inveja que não tinha tamanho. Eu achava um absurdo não ser eu ali o centro do negócio, porque eu era o centro de tudo. Eu era a que aprendi a ler primeiro. Acho que ali foi o primeiro ensinamento da espiritualidade e da vida para mim, Sim, de ego. Foi sim. desde pequena. E aí eu me lembro que e meu pai alimentava muito o meu ego, muito. Então eu fazia essas coisas e me escondia no banheiro para esperar meu pai chegar, porque ele era o meu salvador. Teve Aí que vi minha calçar irmã as sandálias chorando. da humildade, né? Teve que cantar. Nossa, olha, mas ó, em minha defesa, eu até sei que minha irmã está aí, com certeza. Em minha defesa, ela também, por muitas vezes, ela descontava isso, mesmo sem ser médio. Depois, ela ficava falando para mim, depois que isso aconteceu, ela disse: Olha, coisa de criança perigosa, né? Mas é criança. Ela dizia assim: se você colocar a mão naquele lugarzinho ali, sai chocolate. E era uma tomada. E eu tomei um choque.
Então lá em casa era tudo muito. Eu era considerada uma menina muito, muito danada, muito impossível mesmo. Minha mãe, quando vai contar, ela fala. Ela até ontem eu brinquei com ela. Ela fala assim: ah, era bom você contar outras coisas. Aí eu falava: não, mãe, por favor, vamos manter. Vamos manter para o Manter a Brasil. imagem, manter a imagem. Vamos manter minha sobriedade pelo Brasil, porque médio já é considerado meio doido. Se a senhora contar metade das coisas que aconteceu, porque a gente ficou ontem discutindo, eu e ela, minha mãe agora, na fase adulta, é que está se abrindo mais para isso. Mas nós enfrentamos algumas dificuldades. Minha mãe não era de reprimir, mas ela é de calar. Não existe, entende? Não se fala no assunto, não existe, vamos fingir que não está acontecendo nada. Então, muitas coisas que aconteceram era assim, por exemplo, eu tinha uma tia que estava num processo de câncer terminal e iam fazer a cirurgia para retirar o tumor. Mas, infelizmente, a veia, uma veia, que eu não sei dizer, porque aí seria linguagem médica, passava por dentro do tumor. Então, não poderia tirar o tumor. Não tinha condições mais de retirar. E já estava tomado. Então, abriram ela, mas só viram isso, essa impossibilidade quando abriram. Então, fecharam, fizeram os pontos, mas a família decidiu por não dizer para ela que não tinha mais jeito, por deixar ela viver, tendo a esperança, né? Com medo do que ela podia fazer se ela soubesse a verdade. Só que um espírito me contou. E eu disse à minha mãe, eu falei, não, vocês estão mentindo. Vocês estão mentindo. Vocês abriram ela e não tiraram. Ela está doente do mesmo jeito. Aquilo assustou muito minha mãe, muito. Assustou muito, mas minha mãe sempre foi de... vou deixar passar, entende? Não vamos falar mais no assunto, que se não falar... Minha mãe sempre foi assim, de não conversar sobre essas coisas. Esse foi um caso. Outro caso foi um tio muito querido meu também, o irmão mais novo da minha mãe, também num processo de câncer de estômago. E quando ela me liga, eu disse para ela, olha mãe, aí já na fase adulta, já aqui em Brasília, já casada, e eu digo para ela, olha, não tem mais jeito, a missão dele acaba. Terminou. Acaba aqui. E aí ela ficou na época até um pouco meio zangada, porque todos eles tinham muita esperança, né? Então aconteceu dele desencarnar, e isso era um processo difícil para ela. Sempre foi desde pequena. Acho que pequena eu assustei muito mais do que isso, né? E depois a minha mãe tinha muito medo do que isso podia ocasionar pela publicidade. E ela tinha razão, ocasiona muitas coisas difíceis. Então minha mãe tinha muito medo do que isso podia fazer de ruim, entre aspas, para mim. E agora ela está mais solta, assim, por se dizer, em conversar, porque ela viu que em que pese você recebe algumas pedradas, você recebe muito amor. Ela começou a perceber que aquilo que ela achava uma excentricidade, aquilo que ela achava uma coisa ruim, aquilo que as pessoas falam que pode ser o demônio, traz felicidade para as pessoas, traz conforto, traz consolo. Então hoje minha mãe já conversa, hoje ela é evangélica, firme na convicção dela, na religião dela, mas nós conversamos muito abertamente. Minha irmã não, minha irmã é encantada com isso, então é normal assim. Minha irmã é o contrário. Minha irmã não pode desencarnar ninguém, ela acha que eu vejo todo mundo. Ela já liga, Lê, você já viu fulano? Aí eu falo, não, né, Gisele, não é assim. Sabe, gente famosa, essas coisas, ela liga. Lê, você viu? Aí eu, viu não. Marília Mendonça? Imagina, na época que Marília Mendonça desencarnou, você não deve ter sossego, né? Porque as pessoas já foi uma comoção no país, né? E é outra diferença da Mayra. Eu sempre disse que eu não vinha a público fingir o que eu não era. Eu não acredito que para você ser um bom médium, um bom religioso, você precisa ser alguém triste. Não acredito. Então, eu tenho uma música muito dentro de mim. Eu, muito fã de Marília Mendonça, muito fã de Marília Mendonça. Nunca tive a oportunidade de ir no show dela. Então, quando ela desencarnou, eu falei, gente, pelo amor de Deus, como é que eu não fui, né, ver ela cantar? E aí, nas minhas idas no outro plano para estudar, eu fico assim, tentando procurar. Vai que eu achei ela lá, eu vou lá dar um abraço nela, né? Autógrafo, né? Pede um autógrafo. Não, aí às vezes o Daniel briga comigo, fala assim, claro, será quem você escolher, né? Que será? Mas eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, que tá lá,
que foi, meu gosto musical é muito baseado também nos espíritos. Então eu sou muito fã e o pessoal ri muito, por exemplo, de Nelson Gonçalves, Você já aquele da ouviu? Já Boemia. ouviu Ah, Nelson? sim, sim, e ele Já já viu? cantou. Já Não, e ele cantou já para cantou você? para mim. Já, e eu sou muito fã dele, então sempre que eu posso, eu converso um pouco também, né? Olha que E ele maravilha. canta Boemia. Sabe aquela música? Eu fiquei conhecida também por A Namorada que Sonhei, do Newton. No dia consagrado aos namorados, sairemos abraçados, Ah, sim, por sim, aí a sim, passear. sim. Aí, a gente conhece, o pessoal mais antigo conhece, né? Receba as Eu flores que sou eu te bem mais antiga dou. que você, né, meu amor? Bem mais antiga, né? Bem Então, mais antiga. eu conheço alguns deles e eu tenho. Meu gosto musical é baseado nisso. Na Dalva, né? Hoje eu queria que o mundo acabasse para Dalva o de inferno, Oliveira? Senhor, o Senhor me Já viu mandasse também? isso. Você já viu? Já vi ela também. Dalva de Já Oliveira. vi também. E estão bem. E onde estão essas pessoas? Estão Ah, num em plano Colônia. próximo à Terra? Estão. Tem como você Já, revelar isso? já Pode estão ser em discreto. colônias, né? Eu os conheci todos em colônia. Só o Nelson, que trabalha na área administrativa, da administração, que as pessoas tendem a falar como se fosse um complexo totalmente do nosso lar, né? Porque aí a gente só ficou conhecendo mais o nosso lar pelos Só um livros de minutinho, Chico. Mayra, desculpe aqui, é porque insistentemente a pessoa está dizendo assim: a mãe da Gabi está na live, a mãe da Gabi está na live, a mãe da Gabi. Isso, Aí tá. A Nayara Então Magalhães. eu fico com pena, né? Que a pessoa fica tão ansiosa. Sem desculpa aí interromper você, Não, mas não tem é que problema. ela está aqui ansiosa, aqui, ó. A mãe da Gabi está na live. Sim, É, e a Gabi está aí com você nesse momento? A Gabi esteve comigo ontem num episódio de uma loja de roupas que eu fui provar. Eu quase não compro roupa. E aí, quando eu vou comprar, o irmão Petrúcio chegou e me falou: Olha, o irmão Daniel me pediu para trazer essa menina, porque ela precisa conversar com você. E foi aí que eu conheci a Gabi. A Gabi é uma menina muito, muito bonita, tinha apenas 16 anos, é, doce, muito doce. Ainda, ela hoje compreende o ato dela, busca ajuda, busca melhorar e está bem. E eu tenho grande afinidade com os jovens que desencarnam, por conta de que eu sempre deixo eles serem quem eles são, quem eles eram aqui, eles continuam sendo. Então, a Gabi, a gente conversou muito, a gente conversou de quando eu peço muito para eles contarem histórias do passado, não é nem para comprovar para a família, mas é para eles se sentirem à vontade, para ver familiaridade, para sentir amor nas palavras. Então, quando eles falam de memórias, eles trazem amor. Então, ela me falava que a mãe dela vestia ela de meia calça, de vestidinho, de laços. Falava que era muito fã da Frozen. Tanto é que ela falava, quando eu perguntei para ela, mas o que você queria dizer? Você poderia dizer para sua mãe? Porque eu sempre faço essa pergunta. E ela me disse uma frase e eu ainda não sabia o que era, porque eu sou mãe de menino. Então, eu conheço pouco das coisas de menina, né? E ela falava assim, ó, livre estou, livre estou. Depois eu fui querer saber, mas livre estou, livre estou. É uma música que é cantada no desenho da Frozen, né? Livre Ah, estou, livre estou. Então a Gabi é muito amorosa nesse ponto. Ela encontra um primo dela que desencarnou anterior a ela, uns 4 ou 3 anos, não me lembro bem, de um acidente. Que eu não sei agora também se é Sônia ou é Sandra. Eu sei que existem as duas tias com esse nome, mas não sei quem é a mãe do Esnar, que primo da Gabi. E ele amparou a Gabi nesse processo. A ah, Gabi enfrenta um processo de maior dificuldade, pela forma que foi o desencarne, mas nada também que não possa ser estudado, trabalhado e conquistado. Então, Gabi está bem, porque está acompanhada, porque já aceitou que precisa trabalhar os motivos que levaram ela a ter o ato, sabe que agora Deus não abandona ninguém, que boa parte dessa questão que nós criamos é a religião do medo que nós impomos às pessoas, né? Nós precisamos ensinar a pessoa pelo medo. Ah, vamos ensinar aqui, ó, pelo medo. Não faça porque você vai acontecer isso, isso, isso. Como se a carne ainda sobrevivesse a isso. E a carne não sobrevive mais. Então a gente precisa mostrar
é diferente, é o quão belo é viver, o quão bonito é essa oportunidade, o quanto vale a pena, né? Claro. Mostrar o Tem que porquê mostrar você pelo tem motivo. amor, né? Tem que mostrar pelo Pelo amor e não amor. pela dor, né? E ela perguntou para mim no dia, você conversa comigo? E eu achei, eu olhei para ela e disse, claro, eu converso, porque ela disse, eu já tentei conversar com outras pessoas que não me receberam. Outras pessoas, acredito que sejam médios, ou acredito até que sejam pessoas de outras religiões, que são médios, mas estão em outras religiões e têm medo, né? Pelo que foi, pela forma que foi. Então, eu disse, claro, com toda certeza. E aí eu fiquei pensando, falei para ela, olha, Gabi, é Gabriele o nome dela, na verdade. Eu disse, olha, Gabi, sabe o que é que acontece? Nós somos muito, muito, Leila, nós somos ainda aprendizes nessa vida e a gente não tem muita sabedoria. Já deveríamos ter, na verdade é que deveríamos. A gente não pode ter a leniência dos erros por esse sou humano que a gente solta. Mas nós ainda lutamos contra essa sabedoria que precisamos adquirir. Por exemplo, nós somos capazes de rir de uma situação de corpo, de cabelo de alguém. Nós julgamos a fala de alguém, a forma que os dentes de alguém são, a forma que essa pessoa escolheu a casa, a orientação dela. Nós julgamos pela classe social. Nós somos capazes de ver um coleguinha dentro do centro espírita e apontar o dedo. Ah, olha só, como é que pode? Diz que é médio. Ou então dentro da igreja. Olha o vestido da irmã. E aí, vai chegar setembro agora e a gente inunda a rede com setembro amarelo. Inunda a rede pedindo respeito e o não ao suicídio e o sim à vida, como se a gente não tivesse responsabilidade também pelaquilo que nós causamos no outro. Se você puder ser alegria para alguém, seja. Se o que você vai falar, você não tem a certeza que não vai ferir, não fale. Fique para você. Você tem um direito. O direito de pensar você tem. O direito de falar não. Mas não podemos ser hipócritas de fazer isso, não fazer isso ao nosso estilo de vida cotidiano e aí no Setembro Amarelo resolver vir nas redes postar o sim pela vida que você não faz acontecer durante o ano todo. Então, eu tenho grande afinidade com os meninos mais novos e também com todos os tipos de desencarne. Não há para Mayra, mim de nenhum novo, Mayra, tipo. desculpa. Por favor, gente, a Mayra está exatamente falando o recado. Eles estão desesperados aqui. A mãe da Gabi está, a mãe da Gabi aqui, ó, a mãezinha da Gabi na live. É isso, Ela é acabou de falar, isso. gente. Ela acabou de falar o Ela, recado da Gabi. Vocês não estão prestando atenção? Fala de novo, Mayra, por favor, que o pessoal está desesperado. Está o pai, a mãe, a família inteira está lá esperando. Agora, gente, presta atenção, hein? A Mayra vai repetir, viu? Que vocês estão aqui A Gabi desesperados. tá bem. A Gabi não está sozinha, está acompanhada pelo Esmar, que era um primo muito, muito querido dela. E hoje ele acompanha ela nos estudos, no tratamento. Gabi faz tratamento, logicamente, para se autoconhecer, para conhecer os motivos que determinaram, para trabalhar esses motivos. Faz parte de um processo. É assim como um hospital. Não há nada de tenebroso, horroroso e, enfim, nada disso, de filme de terror, nem nada vergonhoso. A mãezinha também, da Gabi, pode ter absoluta certeza. Você não tem culpa alguma, não fez nada para acontecer e não deixou de fazer nada para que isso acontecesse. Gabi ama muito, muito, muito. Gabi me pareceu muito família. Eu conversei muito pouco com ela, mas ela me pareceu muito família. E ela veio me buscar porque dia 27 de agosto será a psicografia em Brasília. E vai fazer um ano, dia 22 de agosto, que ela desencarnou. Entendeu? Então, essa conexão dessa possibilidade, ela encontrou primeiro o Inácio Daniel. E ele me trouxe a Gabi. E nada acontece por acaso. Eu sei que a mãe da Gabi, ela andou muito próxima de pessoas que me acompanham. Então é uma conexão. Minha mediunidade é por afinidade. Gabi está bem, Gabi está trabalhando para se melhorar, para estudar, para rever, para se reformar, como todos nós. Só que ela está no plano e nós estamos nele, tá bom? Tá bom, minha querida. Olha, Mayra, a gente vai ter que entrar muito mais vezes aqui, viu? Porque uma live só não, entendeu? Tá pouco, não pode. O pessoal está aqui desesperado, olha.
Mais uma vez, gente, a Mayra acabou de dar o recado que a Gabi passou para ela ontem, não foi isso, Mayra? Que ela está bem, que as pessoas estão assim, deixa ela falar. Eu digo, mas deixo, eu já pedi a ela para dar o recado. Porque, inclusive, é mais ou menos isso que acontece. Eu vejo nas suas lives o desespero das pessoas, né? E seria também legal você dar uma pequena explicação sobre isso, porque as pessoas ficam assim, dá o recado do fulano, o fulano está aí, o fulano... E aí é complicado isso para você, porque às vezes parece que você não está querendo responder às pessoas, e as pessoas ficam até um pouco magoadas, eu sinto. Poxa, você não fala comigo, por que você não fala comigo? Mas aí seria legal, é até uma oportunidade de você chegar e dizer, gente, não é nada disso, né? Porque não é por aí, né? É. Então, só para explicar aí o pessoal que fica desesperado. Eu fico com pena, né? Eu fico com pena querendo ajudar também. Mas, Olha, infelizmente, não dá, né? eu sofri muito no início para justamente achar esse equilíbrio também. Eu sofria muito porque muitas vezes, muitas vezes, eu estou vendo e conversando com a pessoa que a família procura. Porém, eu não tenho a autorização para passar o recado, para passar a carta. Eles têm um fundamento, um motivo, um porquê e um tempo. Lá em Eclesiastes, nas Escrituras, na Bíblia, diz que há um tempo para todas as coisas debaixo do sol, né? Há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, todos esses tempos. Então, esse trabalho também, a carta, o recado, essa comunicação tem um tempo determinado e preciso para acontecer. Algumas vezes, de forma infantil, e também por querer ajudar, eu já burlei isso aí. Eu já dei recado sem autorização. Mas sabe o que é que acontece? Eu perco a comunicação Hum, com o ente. Aí você tem que pensar se você deseja uma comunicação, um recado, ou se você deseja uma comunicação que pode ser enquanto a médium estiver neste plano. Uma comunicação extensa. É isso que você tem que pensar. Eu, no intuito de ajudar, muitas vezes eu prejudiquei. Porque quando eu desobedeço à espiritualidade, corta-se a comunicação com esta médium. Não é que seu parente nunca mais vai falar por outro médico que você vai ter que buscar. Então, esse é o tipo de ensinamento que eles dão. Então, na forma mais madura também, eu fui ensinada a educar espiritualmente as pessoas também. Se nós não nos educarmos espiritualmente para conhecimento da doutrina, para conhecimento de como acontece a comunicação, do porquê e como lidar com ela no antes, durante e depois, não vai fazer o efeito que é determinado. Porque o recado, a psicografia, ela é tipo um dipirona. Vai curar a sua dor momentânea, mas depois essa dor vai voltar. E como você lida com esse recado, com essa carta, é que vai salvar os teus dias, é que vai melhorar os teus dias. Então, hoje, não burlo isso de forma alguma. E sim, algumas vezes as pessoas ficam chateadas. Eu leio todas as mensagens. As pessoas às vezes não acreditam porque algumas não são respondidas. Mas porque, dependendo do que eu responder, eu crio uma expectativa, uma esperança, e às vezes a pessoa entende, inclusive, ainda como uma promessa. Então, tudo que eu falo, Leila, tem que ser muito, muito bem dosado e bem pensado, bem porque a pessoa dosado. pode interpretar de outra maneira, pode ter uma falsa esperança, pode, né, gerar uma ansiedade na pessoa, e é pior, né? E, e, e aí quem responde muito mais do que eu é a Will, que responde no Instagram, ou o Everton. Porque chegam em no máximo assim, 10 mil mensagens. Uau! E é difícil, é difícil. E eles fazem esse trabalho de conversa, porque nós da casa, nós não queremos ser algo mecânico, nós queremos estar ali em conexão com as pessoas. Sim, Então, claro. quando eu digo, eu não procuro número de inscritos, eu realmente eu nem vejo, eu não vejo esses números de inscritos, eu não me apego a isso. Eu quero pessoas que queiram caminhar de mão dadas para o progresso, para a evolução, para a caridade e também para a comunicação, porque eu sempre digo, eu tenho muito medo do espiritismo sem espírito. O espiritismo de doutores da lei, o espiritismo da lei fria, isso para mim não funciona. O espiritismo é uma junção de fenômenos que tem que existir, que não é só a psicografia, né? Tem a psicofonia e todos os outros, os fenômenos que precisam existir, a caridade e o estudo. Então, isso é o espiritismo real. E esse negócio de você ser confundida no que falar é estranho.
Porque em coisas pequenas você vê isso, o embalo das pessoas nisso aí. Às vezes eu dou um recado e a pessoa, o primeiro ímpeto que ela tem é querer mais, você quer mais. Só que você não entende é que eu posso até ter conhecimento demais, mas eu tenho um limite de onde eu posso parar. E às vezes eu faço isso para o bem da família, para o bem do encarnado, e ele ainda não compreende. Outras vezes, eles ficam tão ansiosos que é muito normal as pessoas perguntarem sobre espíritos obsessores, como se só os Isso. desencarnados obsidiassem os encarnados. E não é assim. Grande parte dos encarnados fazem um tipo de obsessão sobre os desencarnados. E não é que prejudicam porque nós não temos esse poder, mas dão uma freada na evolução deles também. Eles começam a ficar tristes. Então, muitas vezes, eu seguro esta natureza. Essa natureza eu seguro. Então, tem gente, eu compreendo, eu trato com carinho, com amor, eu entendo, eu não me importo que fiquem lá pedindo, não me importa. Eu vejo, eu sei que aquilo ali Você é entende a ansiedade das pessoas? Imagina completamente, completamente. possibilidade da pessoa saber notícia de um ente querido tão amado que se foi e deixou tanta saudade, eu imagino, né? Quer Não, dizer, todos compreendo nós temos. tranquilamente. E você E me mal proporcionou sabe. isso. Posso contar, não? Um pouquinho? Ah, pode sim, A claro. Mayra, eu quero dar esse testemunho aqui, a Mayra me fez uma comunicação da minha família, né? Porque a minha família está toda lá, eu fiquei, foi todo mundo. Quer dizer, na verdade, meus filhos estão aqui, meus sobrinhos e tal, mas pai, mãe, irmã, né? O marido, todo mundo está lá na festa, né? E aí você viu a minha mãezinha, né? De 100 anos, né? Querendo comer docinho e tudo, não foi? Coisa linda. Ah, Eu me emocionei muito eu com me isso. lembro dela porque ela pedia para dar um. Eu acho que foi ela. Você me corrige se eu estiver errado. Foi ela que pediu para dar um quadro, um Uma quadrinho que santinha, ficava, uma uma santinha. santinha para a menina que cuidava dela, né? Que Mas ficava aí na ele é cabeceira. evangélica, não quis porque não gosta de santos. Oh, gente. Porque Fazer o quê? era a forma que ela queria agradecer o carinho que foi Agradecer. tratado, né? É Era algo importante para ela. Mas verdade. o meu encontro com você, Leila, é, nada é por acaso. Não é mesmo. E eu hoje, quando eu falo às vezes sobre você com as pessoas, eu uso isso. Por quê? O normal que acontecesse é que, como você é uma pessoa muito conhecida no Brasil inteiro, então o normal é que você recebesse um recado do seu marido, que também era muito conhecido no Brasil. E como eu não acompanho, quando eu vi a foto, logo depois que me falaram, a Leila Cordeiro está no Instagram. Eu dei o recado, como eu dava no normal para todo mundo, e as pessoas, é a Leila Cordeiro que está no Instagram. E aí depois o Everton cata a foto sua e fala, é ela. E aí eu falei, ah, não, ela é. Mas assim, a espiritualidade é tão bondosa nisso que ela sabia que a necessidade, apesar de você ter o seu marido desencarnado, havia uma necessidade muito maior de que você se comunicasse, sua mãe se comunicasse, né? E não foi pela questão porque eu não conhecia. Então, fui tão natural que aí depois eu falei assim, porque eu fujo muito das pessoas conhecidas. Eu fujo muito. Eu já Não dei fuja de mim, recado. não. Não fuja de mim, não, que eu não sou tão conhecida, não. Não, 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 não. Ah, é Não sim, sou, muito, não. muito. E eu já dei recados. As pessoas perguntam, têm curiosidade, eu já dei recados para pessoas que são conhecidas. Mas uma das coisas que eu pedi para essas pessoas é que não divulgassem. Ou então, eu não poderia mais ter essa conversa. Então, tem pessoas conhecidas que já receberam o recado, sim. Mas a gente precisa lidar, eu sempre digo, eu trato com minha mediunidade com muito respeito. Não há acepção, conhecido ou não. Mas o seu caso foi natural justamente para demonstrar para as pessoas que não há isso mesmo. Sim, Eu com dei um recado certeza. tão normal. E eu Eu dei um fiquei recado tão tão. normal Eu quando você fiquei. subiu E falando, foi todo uma mundo, é Leila surpresa. Cordeiro. Não, foi uma surpresa, porque eu sempre acompanhei você e nunca pedi nada. Eu sempre nunca botei, assim, falei com você. Ficava só assistindo, que eu gostava de assistir as palestras, assistir as lives e tal. Então, nunca pedi nada. Nunca, 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 nunca botei meu nome ali nem nada. Aí eu estou assistindo a live no Dia dos Pais, né? E aí você disse assim, não, eu estou aqui com um casal, ele tem um bigode. Menina, eu pirei. Eu chorava, mas eu chorava. Aí eu comecei a escrever, por isso que eu me comovi com a mãe da Gabi. Porque eu fiquei assim,
E eu tô aqui, tô aqui, eu tô aqui escrevendo, escrevendo, escrevendo. A gente fica doido, né? Porque é uma surpresa, uma coisa que, quer dizer, eu sigo a doutrina espírita, imagina, eu sou uma coisinha desse tamanho, mas amo, né? A doutrina espírita e acompanho e tal. Mas quando você tem a pessoa falando de uma pessoa que foi embora, né? Minha mãe, né? Eu fiquei transtornada, né? Fiquei enlouquecida, eu chorava, eu estava feliz, estava... Enfim, é um presente que você dá para gente. E eu acho que você tem essa noção, o que você faz de bem para as pessoas nesse sentido, né? Você tem, né? Essa noção. Então, Leila, as pessoas perguntam se eu tenho. Às vezes eu me assusto com a forma que as pessoas se assustam com isso. Por exemplo, eu tenho uma amiga que sempre que eu falo algo de alguém, ela já é mais comunicativa do que eu e bem mais baixada. Poxa, mais que Ela, você? não, mas ela tem um jeito, assim, eu tenho muitos amigos de jeitos diferentes, religiões e jeitos também. Então ela é daquelas que chama palavrão, não é? Então sempre que eu falo uma coisa, ela solta um palavrão, assim, de susto. Não é como se fosse assim, nossa, mas ela fala um palavrão, né? Aí eu Aqueles que a falo, gente conhece, né? aí eu falei, por que você se assusta tanto? Ela não me acostuma. Eu nunca me acostumo. Eu tenho pessoas que estão comigo há muito tempo e estão sempre do meu lado e falam, não, eu não consigo me acostumar. Aí eu não tenho essa noção. Pela questão da naturalidade. Eu vejo isso com tanta naturalidade que às vezes eu assusto as pessoas pela forma que eu dou o recado. Por exemplo, eu não sou ritualística. Eu não crio toda uma comoção para dar um recado. Eu não tenho Sim. uma necessidade. Eu não sinto a necessidade de se criar. Então eu vou fazer aqui um ritual, uma palestra, e aí eu dou o recado. Não, se eu estiver no mercado, eu dou o recado. Se eu estiver na casa da caridade, eu dou o recado. Eu, às vezes, estou conversando com a pessoa aqui, e aí dou o recado. A pessoa já fica paralisada, às vezes. Às vezes eu peço Por desculpa. favor. É. Eu fiz isso, Leila, eu fiz isso no Detran, aqui de Brasília. Detran, que cuida dos Conta. carros, né? Eu queria vender um carro, eu estava querendo vender um carro. E no dia que eu fui no Detran, estava lotado. Eu cheguei 8 horas da manhã e, tipo, eu saí 6 horas da tarde, como a última. Mas lotado, lotado, de um jeito que não. Eu sentei no chão. E tinha uma senhora lá. Tinha uma senhora. E essa senhora tinha perdido um filho, né? E ela estava muito triste lá. E ele estava falando: ali é minha mãe, é minha mãe. Aí falou o nome dela, tudo direitinho. Aí eu fui me chegando perto dela, sentei e falei: que horas são? Ela olhou assim, mas ela olhou para mim e falou assim: "Ah, você não tá com o celular na mão, né? Me perguntando as horas, cansada também daquilo ali." E Uhum. aí eu peguei nela e falei: olha, você conhece fulano? Então, quando eu falei, você conhece fulano? Ela gritou. Ela gritou no Detran, estava lotado. Meu As Deus. pessoas, as pessoas olharam assim para mim, e aí eu tentei consolar ela, porque aí ela chorou muito. Chorou muito. E aí eu dava o recado e ela chorava. E aí eu não sabia se eu Meu parava o Deus. recado. Ai, mas Situação, hein? ela nem queria mais ir para o atendimento. E eu falei, não, não vai, vai. Ela foi. Depois ela me esperou do lado de fora com um lanche. Ela me deu um lanche, ela ficou esperando. Então, eu já fiz muito isso. Eu dei recados de forma muito natural que para mim são e assustei pessoas. Então, eu não sei, de verdade, eu não tenho a noção do tamanho do bem que isso causa. Eu Não, sei que mas causa o faz bem. muito, 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 muito bem. Agora, uma pergunta. Você disse que você estuda, faz estudos no outro plano. Você acredita? Porque assim, quanto tempo a gente tem um celular que a gente possa fazer isso que a gente está fazendo? É o quê? 10 anos? 5 anos? Né? O andamento dessa tecnologia, e eu posso falar isso, que eu estou com 65 anos, eu fui repórter com uma câmera desse tamanho, para entrar ao vivo era o, sabe, o ó do ó, né? Um acontecimento, assim, sabe, do outro mundo. Então eu fico imaginando, eu digo, gente, essa tecnologia, onde vai parar? Entendeu? A gente ainda está muito atrasado em relação ao outro plano, ao plano superior. Você acredita que em algum tempo a gente vai ter algum tipo de celular ou algum dispositivo que a gente possa se comunicar com os entes queridos que se foram? Acredito e acredito que um tempo muito menor do que o que a gente imagina, né?
como se parece algo muito fantasioso, até a questão dos espíritos para algumas pessoas é uma questão muito fantasiosa. Então a gente imagina algo muito distante. Esses dias eu estava vendo a entrevista do Chico, revendo a entrevista por conta de uns conceitos que eu queria ver, do Pinga Fogo, né, que ele fez. E ele fala sobre isso. Ele fala que no futuro irão ter máquinas que irão fazer esta comunicação. E se você parar para pensar, já existe algo que ainda não consegui estudar profundamente, mas que me encantou muito conhecer, que foi a transcomunicação instrumental. Que você pode ver pelo YouTube, tem a transcomunicação instrumental de uma rádio que é Ciato e a Rádio Bom Tempo, essa conexão que se faz entre os planos. Logicamente, o que nós entendemos sobre isso é que foi uma forma desses espíritos burlar a autorização. Sim. Ah, serão punidos? Não, não é isso, gente. A gente está dizendo que eles viram uma oportunidade, provavelmente foi isso, e conseguiram essa conexão, né? Então, eu não estudei ainda profundamente, então não tenho expertise para falar sobre isso, mas sei que tem a transcomunicação instrumental que já é muito divulgada. Outra coisa, já tive várias experiências desde pequena, desde criança, com frequências. Eles têm grande facilidade com ondas eletromagnéticas. Eles têm muita facilidade com televisão. Já viu? Você está em casa, a televisão desliga? Aí a televisão liga. Acontece umas coisas que eu vou te contar, viu? Cada um. Eles têm. E agora com o celular, eles têm muita facilidade também com o celular, com o WhatsApp. Você já percebeu algumas histórias que as pessoas falam? Eu mandei uma mensagem para fulano, e a mensagem tem uma situação de verdade ali, e não fui eu. O celular estava no bolso, ou o celular estava... E mandou. Assim, então, eles têm essa facilidade. Então, eu creio firmemente, até pelos estudos que nós fazemos junto com eles, que logo eu digo, eu não estou determinando um tempo específico, mas mais rápido do que imaginamos, nós teremos essa possibilidade. O meu único receio é se estaremos preparados para esta oportunidade e se saberemos mantê-la, porque a espiritualidade é muito sábia. Ela pode dar algo e retirar, se isso for ocasionar um retrocesso, né? Entendi. Nós precisamos seguir. Então eu tenho muito receio disso, porque a gente ainda não lida com certas coisas pequenas ainda com grande facilidade, né? Você não lida muito bem com uma opinião diferente, você não lida com um irmão, às vezes, de um partido político diferente, né? Então, a gente está vendo aí como está acirrado, né, esse ano violento, não é? Então, assim, se a gente não está preparado para isso ainda, será que estamos? Então, o meu receio é a gente ainda não estar preparado, mas que vai acontecer. A oportunidade, eu sei que vai. Se vamos mantê-la, eu não sei. Mas agora, a oportunidade eu sei. Agora, menina, a gente não para, né? Se deixar aqui, acho que a gente fica às 10 horas aqui conversando. Fala a verdade, não é não? Tá delícia isso. Agora, mais uma pergunta que também pessoas estão fazendo aí, que também é uma curiosidade minha. Você já viu alguma pessoa da sua família desencarnada? Uma vez eu vi você falar alguma coisa de que você não poderia ter esse privilégio, é isso? Que a espiritualidade não te permite, porque aí seria tipo uma informação privilegiada, né? Seria isso. Mas isso eu estou falando da médium Mayra, né? Da minha capacidade, das minhas encarnações passadas. Eu tive várias encarnações e não legais, não boas. Encarnações que eu precisei chegar até aqui para cumprir esse papel, para resgatar um pouco. Então, eu, médium Mayra, eu não estou dizendo que isso é uma regra a todos os médios. É uma regra para Mayra. Eu não consigo ver as pessoas que eu tenho muita afinidade, que eu tenho muito amor. Não é que é só questão de parentalidade, né? Não é só o parente. Eu posso até, inclusive, por exemplo, eu já vi a bisavó da minha mãe, mas não cheguei a conhecer nunca, não tinha aquela afinidade. Mas pessoas que eu sou muito afim, eu não consigo. Eu teria que procurar e procuro outros médios. Então, eu sou público. Eu sou um público nos outros médios. Eu perdi 2 filhos. Então, eu tinha muita vontade de saber se eles estão bem, saber se os meus filhos hoje são eles, não é? Que retornam.
Enfim, nunca Não consegui teve essa ainda. informação ainda, né? Não chegou o momento ainda. Já fui em outros lugares, em outros médios, mas não chegou o momento ainda. E sei que pode nem existir mais esse momento, né? Pode ser que não seja necessário que eu saiba disso. Mas tenho a minha busca como público disso também. Agora, Mayra, qual a mensagem? Porque, menina, a gente está aqui, acho que tem quase 2 horas que a gente está aqui ao vivo. Que bom. Olha aqui, eu queria que você, se pudesse, deixasse uma mensagem aí para esses milhares de seguidores seus que têm tanto carinho, tanto amor por você, alguns que já tiveram os recados e que agradecem profundamente, que você deu a eles uma nova motivação de vida, né? Esperança, que é tudo que a gente precisa ter quando a gente tem uma perda muito dolorida, né? E você proporciona isso. Então, é para eles e até para aquelas pessoas que não te conheciam, que passaram a conhecer, que por acaso podem estar por aqui. E, enfim, para esse mundo que está tão polarizado, tão assim complicado, qual a mensagem que você deixa aqui? Até a nossa próxima live, porque eu vou ficar no seu pé para a gente entrar Claro, outras vezes aqui para ficar nesse papo gostoso, tá bom? claro. Olha, Leila, primeiro eu quero dizer assim que não sou eu que proporciono. Eu sei que eu sou o instrumento, então vocês me veem como algo que eu não sou. Eu sempre brinco que essa Mayra aqui, que fica meia hora no YouTube, 2 horas com a Leila, eu também gosto dela, porque a Mayra é a Mayra boazinha. Tem outra Mayra, né? Tem a Mayra mesmo. Então, a Mayra aqui da internet, eu também gosto muito dela, mas eu tenho, eu sou muito, muito mão de ferro nos trabalhos, na mediunidade. Eu sou considerada por Que alguns. bom, né? Eu, Que bom. eu ganhei amores pela mediunidade, ganhei amores pela caridade, perdi amores pela mediunidade, perdi amores pela caridade, porque eu tenho a tendência a trabalhar isso tudo com muito amor, mas também com muito respeito. E às vezes isso não se segue um padrão. Então, na verdade, vocês também, não é, eu não dei a vocês nada, foram os entes de vocês. Eu sou um mero instrumento, uma escrevedeira. Porém, vocês deram para mim, para os voluntários da Casa da Caridade, para todos os médios do Brasil, uma mensagem bonita, de confiança. Vocês fazem que nós, médios, possamos dizer: nós não somos doidos, nós não temos problemas, nós não somos doentes, nós somos instrumentos. Nós temos esses problemas, mas não por isso. Nós temos porque somos pessoas e encarnadas ainda precisamos. Mas vocês dão confiança, vocês fazem nós nos sentirmos o que somos. Somos pessoas, pessoas sem problemas. Isso aqui não é um problema. Isso pode até ser uma solução. O problema não é. Então, vocês dão muito mais para o espiritismo, para a humanidade. Vocês são testemunhas oculares dos acontecimentos, dessas comunicações. Vocês nos dão fôlego para continuar com o trabalho, a confiança, né, a seguridade. Mas médios erramos. As pessoas às vezes ficam chateadas quando dá um erro num recado, um erro na psicografia. Erramos. E sabe por quê? Porque nós temos que confiar, muitas vezes, nos espíritos que são os comunicantes. Então, pode ocorrer. Eu já tive erros em cartas de, por exemplo, a senhora se chamava Celi. Na verdade, ela se chamava Celestina. Eu conto isso porque a família até hoje me acompanha e não tem problema nenhum em falar. E eu não rabisco a carta. Se eu errar, o erro permanece. Eu vou avisar para a família, mas eu não risco. É uma regra. Então, na hora, ela falou assim, ela contando uma coisa que ela queria colocar na carta, ela disse assim: Celi, Celi. Só que como eu não incorporo, eu escuto, eu entendi Sueli, Sueli. E eu escrevi Sueli, Sueli. Quando chegou lá embaixo, ela disse que o nome era Celestina, e aí olhou para mim e disse: você errou meu nome lá em cima. Aí eu disse: bom, dona... Aí ela disse: é Celi. Eu falei: bom, dona Celi, agora eu não vou riscar. Quando sua família vier receber a carta, eu vou dizer que errei. E assim eu fiz. Eu falei: olha, aqui tá errado, expliquei. A família super entendeu. Mas tem gente que não entende, acha que médio é infalível. Não é isso. Médio é muito facilmente passível de erro. Porque nós temos o contato apenas com o espírito. O que nós podemos fazer é o filtro. Só que eu não sou muito de acordo com a filtragem demais. Você vê algumas comunicações mediúnicas que se filtra tanto
que não resta comunicação, resta a doutrina naquela comunicação, mas a comunicação fica muito... Então eu gosto de dar aos espíritos o que eles realmente são. Eles são espíritos, são pessoas como eles eram. Chamava palavrão por um determinado tempo, até que ele não tenha mais necessidade, ele vai continuar chamando. Vai chamar. Né? Ele apelidava de um jeito, ele continua. Ele era risonho, ele continua. Ele era engraçado, ele continua. Ele era ranzinza, ele continua. Por um determinado tempo, até que eles aprendam, eles continuam. Então, as minhas comunicações são assim. Mas uma mensagem que eu queria dizer hoje, eu conversei com o Daniel sobre essa mensagem há uns 4 dias atrás, sobre a entrevista também, e sobre outras que eu farei. Ele pergunta, alguém em uma outra live que eu vou fazer, me mandou uma pergunta de que queria me perguntar o que é que eu gostaria de ser o que é que eu queria ser para as pessoas quando eu comecei o trabalho da mediunidade. E eu fiquei pensando, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque o normal é você ver as pessoas dizendo assim, eu quero ser uma estrela que brilha. Mas não estrela na fama, estrela que brilha para as pessoas, né? E eu conversando isso com o Daniel. E os nossos mentores, eles nos conhecem mais do que a gente mesmo. Muitas vezes. E ele disse assim, não, eu sei exatamente o que você sempre quis ser. E o que você será. E aí ele falou assim para mim, você sempre quis ser e será o sol. Você será o sol. Aí eu me enchi, né? Eu me enchi um sol, né? Me enchi profundamente, porque o ego humano é o ego humano. Então, e aí ele olhou para mim, sorriu, como quem diz, criança. Ele disse, sabe por que você é o sol? Porque todo mundo quer ser chuva. Chuva, ela não vem todo dia, ela vem quando ela quer, em momentos. Aí tá calor, a chuva cai, é agradável, a chuva é bonita, ela não tem obrigação, ela não tem nenhuma obrigação, a chuva não tem, zero obrigação com você. O sol, ele tem a obrigação de nascer todo dia o sol nasce, todo dia ele tem que nascer, é obrigação. E aí, para algumas pessoas, recebem o calor do sol como uma iluminação, para outras é como uma queimadura. Então o sol, além de tudo, é julgado. Não a pessoa, ela não se julga por não usar o protetor, ou seja, ela não se julga por não buscar o conhecimento, ela julga o sol. O sol está me queimando. E ele está na mesma situação que ele esteve todos os dias. Então o sol é obrigação, o sol é trabalho, o sol não recebe gratidão, porque você fala assim, ai, que calor, esse sol danado, era tão bom uma chuvinha. Dificilmente você fala, não, tá tanta chuva, eu queria um sol. É difícil, a não ser que você queira pegar um bronze. Você não quer o sol por o sol, você quer o sol por um motivo específico, aquele bronze, aquele bronzeado e tal. Eu quero passear. Então, porque já pensou, você fala assim, uma chuvinha dentro... Quando você tá dentro de casa e você quer curtir uma televisão, uma comidinha, você pensa em quê? Na chuvinha. É tão bom o barulho da chuva. Quando você busca o sol, é porque você quer algo do sol, algo específico. Verdade. E aí eu pensando nisso, aí ele disse, então, você é sol para iluminar, vai queimar, não vai ter a gratidão que o ser humano busca, que é o erro, né? Mas a gente busca como ser humano muitas vezes, mas você iluminará muita gente. Iluminará quem quer, quem não quer, faz parte do seu processo. Então é isso, você quer e é um sol. E vai nascer todo dia, e vai trabalhar todo dia, e vai se pôr todo dia, e é assim. Então eu pensei muito nisso, então que sejamos sol, todo mundo. Porque não é o sol da beleza, é o sol, é necessário, é necessidade, não tem vida sem sol. Seja sol na vida de alguém. Alguns dias você vai iluminar, vai aquecer. Outros dias você vai queimar. Mas logo essa pessoa vai entender que era apenas você fazendo o papel de sol. E quando for preciso, você vai se retirar à noite para refrescar. Mas você vai nascer dando esperança, dando paz. E o mundo precisa disso, o mundo precisa de equilíbrio. Você pode ser evangélico, católico, umbandista, espírita, partido tal, partido X, religião. Pode ser o que você quiser, você só não pode ser chato e insensato. Vamos dar valor às coisas. Nós estamos num mundo em que a gente não conhece valor, a gente está conhecendo preço. Tudo isso aqui embaixo é preço. Vamos dar valor. Eu não posso ter uma opinião política? Deve. Política faz parte desse plano material. Você deve. Agora, quando a sua opinião sobre qualquer assunto machucar, dividir, gerar violência, desrespeito, então ela está errada. E mais ainda, sejamos coerentes
palavras e atos. Porque Cristo não ensinou com palavras, ele nunca escreveu uma linha sobre ele. Quem escreveu foram 40 autores que estavam lá na Bíblia. Mas ele fez o exemplo. Então sejamos exemplos, né? Igual Tiago diz, lá na Bíblia também. A fé sem obras é morta em si mesma. Vamos levantar todo dia para ser exemplo. Ah, você quer uma perfeição? Não. Se Deus quisesse isso da gente, nós estávamos muito, muito no sal mesmo, porque nós não temos ainda essa perfeição. Ele quer luta. Então vamos lutar. E vamos realmente pensar no amor. Não é esse amor de palavras, esse amor de boca que a gente prega. É no amor, se coloque no lugar do outro. E aí você vai ver que a violência, que a sua opinião extremada quando machuca alguém, não é sinceridade, é falta de educação. Vamos ter bom senso. Você pode nem ser religioso, mas o bom senso você nasceu com ele. Então o mundo precisa de muito amor. Não é sobra de amor, como a gente fala. É muito amor. Porque o que está em falta é isso. É o amor. Então eu agradeço muito, muito o convite, Leila. Foi maravilhoso estar com você. Fiquei muito nervosa. Eu fico nervosa e hoje eu fiquei mais ainda. Nervosa? Ensaiei com o Daniel algumas coisas, não saiu. Posso mandar um beijo para o Daniel? Pode sim. Para o pessoal todo da Casa da Caridade. Diz que claro, eu sou fã de todo sim. mundo. Um beijo da sua mãezinha, que você disse que é minha fã. Olha que honra. Dá um beijo especial. Não, o grupo estava assim, quando colocou lá a chamada, nossa, a Raquel que mora aí também, perto de você, a Raquel mandou fotos de você com seu marido, do jornal. E assim, foi uma conversa de um dia nesse grupo, assim. Todo mundo conhece você, todo mundo muito fã. E eu fui ficando nervosa, nervosa, né? Imagina, ficando nervosa. Então, me desculpe o nervosismo também, mas nas próximas a gente vai melhorar. Você nervosa onde, menina? Para muito. com isso. Brilha sempre. Você tem uma facilidade de falar que é impressionante. E também esquecemos de falar outra coisa, que você é advogada, né? Muita gente não sabe, né? De repente. A minha profissão material é o direito, né? É a advocacia. É isso. Pois é. Também te dá uma certa facilidade. Uma facilidade. Também, né? Olha, mas ultimamente eu atuo numa advocacia muito administrativa, então quase não requer oralidade, né? Não requer, mas já fiz defesas, teses, mas sempre fui muito tímida, sempre fui. Eu acho que eu perdi a timidez na internet mesmo. Você perdeu. Minha querida, olha, um beijo muito grande, muito obrigada, foi uma honra receber você, viu? É sempre um prazer enorme. Eu vou dizer para você que eu vou convidar você mais vezes, tá? Pode ser? Claro, será um prazer. E ó, a mãe super ocupada. Não sou. As pessoas falam super ocupadas. Não sou nada. Mas, ó, a mamãe da Gabi, ela mora em Brasília. Vai lá na Casa da Caridade, quer dar um abraço em você, conversar com você, vai lá. A gente está pertinho uma da outra. Você tem mais facilidade, inclusive, do que muita gente que está no chat. Vai lá conhecer a casa, me conhecer. A gente conversa, tá bom? Muito bom. Um beijo, Leila. Muito obrigada, de coração. Boa noite para você. Um beijo em todo mundo aí. Um beijo especial no Daniel, que ele é espetacular. Manda um beijo pro grupo da Casa da Caridade, por favor. E um beijo pro grupo da Casa da Caridade, que eu acompanho, que eu vejo as meninas todas. E aquela comida que elas fazem, que é aquilo, gente? Às vezes eu fico olhando e digo, ai, meu Deus, eu queria comer isso. Eu queria. É uma delícia. Meu amor, muito obrigada, viu? Boa noite para você. Tudo de bom, tudo de mais maravilhoso, porque você merece muito, viu? Para você também, para todos vocês, ó. Beijinho. Beijo. E para vocês também que assistiram a gente, muito obrigada pela audiência, viu? Infelizmente, vou desligar aqui, mas vai ficar gravado, vou botar gravado aqui, tá? Tchau, querida.